Olá, boa noite. Bem-vindo ao podcast que une leis, artigos, amigos, histórias, gerando motivação para vocês, trazendo entretenimento para o nosso telespectador. Sempre uma honra estar aqui e hoje eu confesso para vocês que meu coração está bem aquecidinho com esse 17º episódio. A nossa transmissão está acontecendo pelo YouTube. O link da transmissão está também no nosso canal do Instagram e é só pesquisar Entre Artigos Podcast que vocês já vão encontrar no YouTube. Nos sigam nas redes sociais, dá like nas nossas publicações, fique atualizado. E para nós começarmos hoje, neste 17º episódio, a nossa convidada, além de um ser humano abençoado e iluminado por Deus, ela é advogada, neurocoach, palestrante, assessora de investimentos e acadêmica de psicologia e promete uma entrevista para a gente repleta de muito conhecimento, também jurídico, e muita emoção. Bem-vinda, Salustra Carvalho. É uma honra ter você aqui, minha amiga. Ai, gente, Deus seja louvado, amiga. Obrigada pelo convite, viu? Imagina, eu que te agradeço por ter aceitado, né? A Salustra que mora em Cuiabá, fez todo esse trajeto para estar aqui com a gente. Salustra, seja bem-vinda, a casa é sua, fique à vontade. E já vou começar num assunto que eu gosto. Ela já até sabe. Das todas essas suas qualificações profissionais, a advocacia, você sabe que tem o meu coração. E aí eu queria saber com você, como que a advocacia surgiu na sua vida? Ela está na sua vida? Como que é ou foi essa fase para você da advocacia? Pois é, eu sou advogada desde 2008 e por livre e espontânea vontade de papai, né? A vida toda eu estudei para ser médica e com 17 anos eu fiz o vestibular e não passei, era época de vestibular ainda. E aí meu pai disse, olha, o tempo que eu fico pagando para você tentar entrar numa faculdade, eu pago o direito. Você forma o direito, vai ser juiz, eu já estava tudo pronto na mente dele, né? Minha carreira, ótimo. E aí você vai fazer direito. Aí eu, muito envergonhada, muito frustrada também. Aceitei, topei. Quando eu cheguei no meio da faculdade, eu vi que eu odiava aquilo. Odiava. O que eu estava fazendo aqui? Mas papai já tinha parado de pagar a faculdade e eu tinha começado a trabalhar para bancar a faculdade que ele me colocou. E aí eu falei, não, deixa eu terminar isso aqui. A gente termina direito, e você é bacharel. Bacharel e nada é a mesma coisa. Naquela época não tinha Uber, né? Ainda poderia ter essa opção de dirigir Uber, mas naquela época não tinha. Vou tirar o AB. Eu formei em 2006, aí me casei, fui para o Paraná, e nesse tempo fiquei estudando e passei, né, no exame de ordem. E aí sou advogada desde então. Advogada em exercício, em Em plena atividade. exercício, em exercício. Em plena atividade não tanto, né? Não tanto como o papai queria, né? Mas assim, foi muito frustrante, não só porque eu não queria essa carreira, como que meu pai tinha prometido que ia me ajudar, a estar comigo, e minha primeira audiência sozinha foi um dos maiores traumas da minha vida Como também. foi isso? Era uma audiência trabalhista e era audiência de instrução, é aquela que a gente reúne tudo, né? Eu nem lembro mais os nomes de tão traumatizante que foi. E aí a audiência começou às 11 e terminou às 18h30. E o juiz, foi uma festa. O juiz pegava minha ordem e falava assim: Você é novinha, né, doutora? É seu primeiro processo? E eu aqui tremendo e ele forçando a negociação, porque é uma estrutura que aqui no estado, né? Depois a gente conversa particular, mas ninguém ganha nada dessa estrutura. Esquece. E aí ele pegava e falava, e forçando negociação, e eu com o direito ali, a gente sabe, né, que provas materiais são as rainhas das provas e testemunhas são as prostitutas das provas. Eu tinha tudo, cabal. Tava um processo lindo. E aí eu falava, mas excelência, aquela coisa toda. Ele falou assim: eu não vou dar causa para você, doutora. Eu falei, excelência, a senhora está pré-julgando. Ele falou, pode falar o que você quiser. E foi assim. Aí ele mandava a outra parte: sai da sala, vai lá, liga lá. Eu quero negociação. Não vamos sair daqui hoje sem negociação. E eu tremia. E papai disse que iria comigo nessa primeira audiência, que meu pai é advogado. Ele pegou o carro e foi para as Águas Quentes com a mamãe. E eu ali na frente do meu cliente, aquela coisa, e o juiz humilhando Você estava aquele. pelo Eu tava reclamante. pelo reclamante. E aí eu nunca vi aquilo, nem na época que eu estagiava, eu nunca vi aquilo ali. Foi um circo, né? Você imagina que tudo isso ia acontecer, tudo que era contra os livros, né? Mas, enfim, depois de muitos anos, eu fui entender que o juiz fez me beneficiou e beneficiou meu cliente. Porque, de fato, depois eu advoguei de novo contra essa estrutura
E eu não ganhei nem reconhecimento de vínculo empregatício, com a cópia da carteira de trabalho. Aí, assim, já existe, né, uma lenda urbana de que não se ganha contra essa Aham. estrutura. Ele falou assim, não e tal. Eu falei, mas você quer entrar? E aí, e a audiência foi linda. Essa outra audiência foi maravilhosa. Só que era curioso que no meio da audiência o juiz saía toda hora. Também nunca vi isso. O juiz saía toda hora para falar no telefone. E eu falava, gente, mas que esquisito isso, né? Enfim, aí aquela audiência, o preposto, as testemunhas da reclamada confessaram. Falei, gente, lavei a alma. Nossa, curei o trauma da outra. Pois o juiz não reconheceu o vínculo empregatício, pra você ter uma ideia. Aí o reclamante já sabia. Falei, e aí, você quer continuar? Não, eu já sei que é assim. Não vou, não. Então tá bom. Aí isso foi uma segunda experiência que eu falei, cara, se pra mim isso é advogar, eu não quero, não. Deus livre. Aí desistiu. Aí eu não quis mais continuar atuando. Porém, papai, né, teve alguns problemas com a ordem, ele era muito brigão, ele começou a usar a minha ordem para advogar. E aí começou a coisa toda. E aí eu falei, pai, peraí, eu trabalho em banco, não pode ser assim. Quando eu vi, tava todos os clientes dele na minha carteira, sem E eu você saber. advogando. E eu advogando sem saber, a advogada da cidade, essa lustra, né? E aí comecei junto com ele, prestar atenção, acompanhar os processos, e aí ele veio a falecer. Você chegou a atuar em alguma outra área além da trabalhista? Ah, não. Sim, lembro, de família, com relação à separação. Fiz também Divórcio? ali divórcio, mas fiz as primeiras reuniões, não cheguei de entrar com a Aham. ação, mas não fui adiante. Foi muito doloroso para mim, a ponto de eu estar à frente, assim. E Não deu certo mesmo. esse período que você teve essa experiência na advocacia durou quanto tempo? Ah, foi no mesmo ano tudo. No mesmo ano Foi, aconteceram as duas coisas. Foi um pontapé inicial maravilhoso. foi um pontapé e recuou. Ah, foi um pontapé e uma queda em seguida. Foi ótimo. E aí, como que você escolheu a área que você iria seguir após essa decepção com a advocacia? Você diz dentro da advocacia ou fora? Fora, por exemplo, você falou, não vou mais advogar. Eu já trabalhava em banco, né? Como eu disse, meu pai falou que eu ia Hum, fazer direito, só que no primeiro ano de faculdade ele abandonou, ele parou de pagar minha faculdade. Aí eu falei, Jesus, e eu tinha que começar a ajudar em casa, eu tinha 18 anos, né? Aí eu corri, arrumei um emprego no banco, aí comecei a trabalhar no banco, e aí, assim, há 22 anos atrás, né, trabalhar em banco dava uma grana muito boa. Ainda dá. E aí eu já estava lá envolvida, as pessoas sempre usavam o sistema bancário, trabalhar em banco, para ser um trampolim, para você ir para uma vida melhor, né? Mas você vai vendo que é uma remuneração muito boa, e a gente fica, de certa forma, acomodado, né? E aí eu comecei na área administrativa, depois de um longo tempo passei por gestão, aí fui para a área comercial, que daí sim a gente ganha muito bem. E aí até hoje estou no mercado financeiro, não diretamente em banco, né? Mas o direito ficou ali no bastidor. E aí, nessa área financeira, você está desde dessa sua frustração com a advocacia, não saiu. Sempre, sempre. Porque eu já estudava fazendo, né? Trabalhando no banco. E com a advocacia, você teve uma frustração e rompeu. Com a atividade financeira, o que te motiva a permanecer nessa área? O meu sucesso. Premiadíssima, diga-se de passagem, gente. O meu sucesso me motiva a manter. É engraçado, né? Exatamente, eu aprendi isso. Antes eu tinha essa intuição, mas quando eu fiz neurocoaching, eu aprendi que o nosso cérebro é capaz de absorver qualquer coisa. Você aprende qualquer coisa, né? Por questão de sinapses e tudo mais. De fato, qualquer coisa que eu me presto a fazer, eu faço muito bem. E também não é o sonho da minha vida trabalhar no mercado financeiro, mas eu faço muito bem feito, né? Nos últimos 8 anos, eu tenho recebido um prêmio por ano, né? Inclusive, agora recebi mais um, vou viajar por conta disso. Mas se pergunta assim, Salustra, você ama fazer isso? Não amo, mas eu faço muito bem feito. E o que que você já conseguiu identificar nessa sua área financeira? Você tem formação em neurocoach, Sim. né? O que que isso acrescentou para sua atividade, para sua carreira financeira? Assim, tudo que a gente aprende, na verdade, a gente não pode deixar de lado, né? As coisas vão se aglutinando, a gente vai acrescentando no nosso saber, na vida, né? Então, o que eu aprendi, além de saber que tudo é passível de aprendizado,
né? Que as nossas conexões, os nossos mapas mentais vão dando o tom da vida que a gente quer viver, né? Em questão financeira também. A, o bolso da pessoa é o coração e o comportamento, os hábitos dela, reflete muito o que a pessoa faz. No caso, hoje eu só atuo com investimentos, né? Então, grandes investidores e tudo mais. Mas tem muito a ver. A forma como a pessoa se comporta em relação ao patrimônio tem muito a ver com os hábitos, com a história de vida dela, com a forma como ela se vê, como ela quer ver os seus sucessores. Nesse sentido, é muito bonito, assim, de auxiliar nessa gestão de patrimônio, perguntar para a pessoa o que ela quer, né? Porque quando a gente faz esse processo de neurocoaching, a gente não dá nada pronto, né? A gente Uhum. busca na pessoa ela criar o próprio conhecimento, criar o próprio caminho. Então, a gente não dá nada de mão beijada. Assim também como na minha atuação, eu pergunto para a pessoa o que que você quer. Porque eu também, Salustra, odeio dizer para as pessoas o que elas devem fazer. Não gosto. Eu falo, o que que você quer? E aí eu tenho isso aqui para te oferecer. Dentro daquilo que você quer, vamos construir uma estratégia juntos, vamos construir um caminho juntos, aí a gente vai. E esse seu sucesso profissional, essas inúmeras premiações que você tem recebido em diferentes instituições financeiras que você já passou, agregou muito com esse tratamento de pessoas, porque você trabalha com números, né? Números, valores, mercado financeiro é muito frio, mas indiretamente o mercado financeiro, para ele ser lucrativo, você trabalha com pessoas. Uhum. É, teve algum assim incidente que você se recorde que marcou a sua vida nessa atividade financeira? Matéria-prima, até mesmo no mercado financeiro, é gente. Então, se você não sabe lidar com gente, você não sabe lidar com número. Não adianta. Porque para a pessoa trazer o portfólio dela, a carteira de investimento, ela tem que confiar primeiro em mim. Se eu não criar um rapport com ela, se ela não confiar na minha credibilidade, na minha postura, ela não vem. Não adianta. Eu conheço gente que é super bem tecnicamente, mas ela não consegue atrair a pessoa. Porque tem que gerar uma confiança, tem que gerar ali uma velocidade de confiança mesmo, igual o Stephen Covey fala. Tem que gerar ali um rapport, uma conexão, senão a coisa não vem. E história, nossa, eu tenho várias. Tenho como gestora, tenho como também assessora de investimentos, mas. ah, Agora de cliente eu não lembro. Eu lembro ali dentro das minhas equipes. Porque assim, não existe, assim como na vida, não existe nada. A gente romantiza muito e fantasia muito sobre as coisas. A gente tem uma ideia de que tudo é mágico, é tudo imediato e repentino. Até para a gente chegar no pódio, nos mais altos píncaros ali de reconhecimento, a gente faz um processo para chegar lá. E o cliente também, quando chega até nós, até a gente conquistar, até eu chegar a ter uma carteira, até o cliente, ele vem com pouco, ele não vem já com bastante dinheiro, ele vai criando conhecimento. A equipe também, para a equipe ser, como gestora também fui premiada, mas para a equipe ser reconhecida, imagina uma equipe de 5, 10 pessoas ali, é cada ser humano ali que a gente tem que fazer, fazer não, a gente tem que convidar para o engajamento. Que ninguém faz com que ninguém faça nada também. A não ser que você coaja, né? Você põe uma arma na cabeça da pessoa, ela vai fazer. Mas isso não é papel de um gestor, né? Então, respeitar processo. Então, os processos, quando eles são respeitados, a coisa não só ela vem, mas ela vem e permanece. É sustentável. Né? Então, por isso que talvez assim esse reconhecimento na minha vida tenha acontecido, porque isso tem acontecido em mim internamente. Aí eu faço em mim e isso vai refletindo nas outras áreas da vida. E a coisa vai manifestando, né? É mais que uma consequência do que E qualquer outra coisa, né? nessa ascensão profissional sua, você, você chegou a lidar muito com machismo, com violência de gênero, Nossa. mês de maio, né? Mês das mães, mulher. E como que você lidou com essa? Você já passou por essas situações e como que você lida com isso? Olha, vou te falar, para muitas de nós mulheres, isso ainda é uma escama nos olhos, igual era para Saulo, né? Até se tornar Paulo, Saulo a caminho de Damasco. A gente não enxerga. E aí eu faço terapia há mais de 11 anos, fui reclamar de algumas coisas para o meu psicólogo, e aí ele começou a me colocar essa lente, para eu começar a ver que isso acontece conosco, mulheres, né?
muito mais do que a gente imagina. E o mercado financeiro é altamente masculino, né? Até esses dias eu postei no LinkedIn, dizendo que quando uma mulher vence, quando uma mulher está no primeiro lugar no mercado financeiro, é uma vitória multifatorial. Porque são tantas lutas que a gente trava. Por exemplo, vou trazer exemplo, você me pediu. Muitos investidores, e a maioria dos investidores são homens, é difícil ter, hoje em dia, uma porção bem menor de mulher que é investidora, que ela que tem a decisão. Às vezes o dinheiro é dela, mas é o marido que manda. Se não é o marido, é o pai, é o irmão, é sempre um homem. Isso é muito estrutural, né? O pessoal chama de patriarcado, né? Isso é muito estrutural. Embora seja eu mulher falando com a mulher investidora, ela sempre vai perguntar para o homem validar a decisão dela. Aí uma vez até eu perdi a paciência, eu falei, mas o dinheiro não é seu? Mas meu marido tem que falar. Eu falei, entendi. E aí eu só abaixo a cabeça e deixo a pessoa refletir. Deixa ela né? investir. Entendo. Não, refletir mesmo, porque, né, o que adianta eu trazê-la se tudo é o marido que tem que definir, né? Mas, enfim, tem essa questão, né, particular aí das investidoras, tem essa questão também de no mercado financeiro os homens investidores não quererem mulheres à frente. Para atendimento. Eles escolhem outros homens. Às vezes o homem é ruim e tem uma mulher sensacional, ele prefere outro homem, né? Muitas dos encontros, dos networking são em ambientes masculinos, de bebida alcoólica, de situação de esporte, coisa. Tudo bem, tem um esporte ou outro que eu gosto, mas toda mulher gosta de estar num campo de futebol, de estar ali numa coisa que. Nem sempre. E ali naquela rodada, naquela bebida, naquela cachaça, naquela mesa de bilhar, que às vezes rola um networking e uma mulher não está lá. Não é um ambiente de mulher, né? Já aconteceu também em situações em que eu trabalho do homem, do gestor, indicar clientes grandes para o outro colega meu. E para mim, não. Do escritório onde eu estava trabalhando, a outra mulher indicava os clientes grandes para o outro homem e eu fazia a mesma coisa que ele. Eu ouvia ela falar, fulano tá aí, eu tô lá desde cedo, ó. Fulano tá aí? Não, não tá. Ai, tem um cliente grande para indicar para ele. Amiga. E aí tem dias que eu falo assim, cara, não acredito, a pessoa sabe que eu trabalho com isso, tá esperando o outro que nem veio trabalhar para indicar para ele. Sabe? São umas coisas assim que E assusta partindo de outra mulher, né? de outra mulher. Mas aí tem um detalhe, né, que eu aprendi com o psicólogo Marcos Lacerda, gosto muito dele. Não existem mulheres machistas, porque não tem como eu me valer de algo que me prejudique. Então, quando a mulher age assim contra outra mulher, é porque ela ainda está cega por que está acontecendo. Ela não consegue enxergar. Não tem como ela se valer de algo que macule a própria categoria dela, a classe dela, entendeu? Ela não está sendo machista, mas ela está repetindo um comportamento do patriarcado, um comportamento machista, mas ela não está sendo machista, porque em algum momento isso vai acontecer com ela também. Ela também é vítima. Ela também Só vai que ela não passar. sabe, né? Infelizmente. O que eu acho que as redes sociais têm nos favorecido muito ultimamente é falado bastante, é a falação. A falação gera uma conscientização. Então, para você ter uma ideia, eu até fiquei com medo quando eu fui postar da minha premiação, que era quando uma mulher ganha, quando uma mulher está em primeiro lugar, é uma vitória multifatorial, eu fiquei com medo de ser tolhida. Porque, como assim? E aí foi engraçado, porque subiram no palco o terceiro lugar, o segundo lugar, e aí chamou eu o primeiro lugar, né? Aí a hora que depois veio tanta mulher me dizer que estava se vendo em mim, a gente não faz ideia de que quando a gente vence, como você, amiga, quando a gente vence, a gente está trazendo uma ancestralidade de tantas mulheres que foram oprimidas e impedidas de chegar onde nós chegamos. Então a gente não está fazendo só por nós, né? Quando uma vence, todas vencem junto, né? Sim, Indiretamente a gente acaba motivando às vezes, outras mulheres a entender que tem espaço, né? Por isso que é cada vez mais importante mulheres ocupando espaços de poder e espaços na sociedade. Isso não tem a ver, por exemplo, com às vezes vamos falar assim, tem que ser um cargo de poder, tem chefe do poder executivo, chefe do legislativo, deputado, vamos pensar em grandes cargos políticos, né? Mas o fato dela estar à frente de uma gestão de uma empresa privada, o fato dela estar à frente do próprio negócio dela, isso acaba
motivando outras mulheres. Isso tira, isso dá aquela sensação assim, se essa pessoa que eu me espelho, ela consegue fazer isso, eu também consigo. Eu também tenho Sim. essa possibilidade de conseguir isso para minha vida. A gente não tem noção dessa liderança, né? Por exemplo, eu vindo hoje dirigindo foi, nossa, foi maravilhoso. Obrigada, amiga, por ter proporcionado isso. Eu vindo dirigindo e pensando, a minha mãe, se minha mãe estivesse viva, ela não deixaria eu vir, porque ela era muito medrosa e para ela, a mulher jamais pegaria um carro e andaria muitos quilômetros sozinha. Então, eu pensando hoje, eu dirigindo com a mão no volante, eu falei, cara, eu tô desbloqueando um medo das mulheres da minha família, porque se eu tiver uma neta, filha eu já não sei mais, né? Mas se eu tiver uma neta e as filhas dos meus sobrinhos, elas vão falar, nossa, tia Lulu, ela pega o carro e vai para onde quiser. A minha sobrinha já fala isso. Nossa, tia, eu te admiro tanto. Você é uma mulher que é um exemplo para mim. Só por eu ser eu e chegar onde eu já consegui chegar. Então a gente não tem noção. Trazendo até uma questão de genética, eu sei que você quer fazer já outra pergunta, mas Não, pode ficar à vontade. falando de seleção natural, né, de Darwin, uma pesquisa recente trouxe que algumas espécies de elefantes, de manadas de elefantes na África estão nascendo sem marfim. Porque os caçadores vão e matam os elefantes para retirada do marfim, né? E aí, por questão de preservação, essa dor, essa mácula na genética dos animais faz com que as próximas gerações nasçam já sem o marfim. Então a gente não tem ideia dessa epigenética, da mudança na genética. Então, quando nós vamos virando essa chave, nós mulheres, a gente vai. Não, eu posso dirigir 700 mil quilômetros, eu posso viajar sozinha. Eu sou a primeira mulher da família a divorciar. Eu sou a primeira a viajar para o exterior sozinha. Eu sou a primeira a pegar um carro sozinha e andar todo esse lugar. Eu sou a primeira a ganhar prêmio. Tô lembrando disso agora. Sabe? Então, assim, a gente tá abrindo uma porteira, assim, pra mulherada falar, cara, é possível. Sabe? A gente pode chegar lá, a gente pode ir adiante. Isso é sensacional e a gente não tem noção do quanto a nossa vida afeta os demais. Positivamente também, né? Exato, muito. E nessa jornada toda profissional de sucesso, você ainda tem um sucesso na condição de mãe. Mês de maio, mês das mães. Como foi conciliar a sua vida profissional que você já tinha com a maternidade? Gente, foi um desafio muito grande, porque ser mãe é bastante romantizado, a gente estava falando hoje, né? Demais. E quando a criança vem num relacionamento, eu costumo dizer, ou ela vem fortalecer o vínculo, ou ela vem expor algumas fragmentações que já estavam ali sombreadas, né? E aí o filho vem, ele traz o nosso melhor, o nosso pior, né? Ainda é um desafio muito grande, porque o Gabriel tá aí, tá com 15 anos, né? É um menino excepcional na escola dele, a avaliação é com cada um dos professores, então a gente senta para conversar. E a hora que eles falam do meu filho, eu choro todas as vezes, o professor chora comigo. Quando a gente vê que valeu a pena a gente se sacrificar para criar um ser humano, porque eu estou criando ele para a vida. E eu vejo que ele é amado. A forma como a gente tem conduzido, eu e o pai dele, a gente tem conduzido a criação dele, é de maneira que ele é amado. Ele é muito querido, ele é bem quisto, ele é convidado. Eu penso, poxa, se hoje eu faltar, esse menino vai ganhar o mundo. Então, sempre a ideia que eu tive desde quando eu quis ser mãe foi tudo planejadinho, né? Namoro, casamento, gravidez. Estudei bastante. Claro que 90% do que eu imaginava não aconteceu, né? Melhor não falar. Mas o que estava no meu controle, eu ia fazendo. Né? Uma coisa é a fantasia, outra coisa que é aquilo que a gente consegue fazer, é o dia a dia. Então, o que estava no meu controle, eu ia fazendo, ia fazendo, ia fazendo. O dia a dia. Tem gente que fala, nossa, passou tão rápido. Eu falo, não passou rápido, não. São 15 anos. Eu estive presente os 15 anos. Passaram-se 15 anos. E eu estive presente os 15 anos. Então, para mim, não passou rápido, não. As noites mal dormidas, Gabriel foi dormir 6 horas seguidas quando ele tinha 2 anos e 3 meses. Eu não dormia. Eu ia amamentar, o bico desse meu saía aqui caiu, sangrava. Eu chorava amamentando ele, mas eu queria amamentar. Porque eu queria dar saúde, eu queria ter vínculo com a criança. Nossa, foi tenso. E quando a gente ouve falar em maternidade, você só escuta, só divulga um lado bom, né?
romantizam o lado bom. Uhum. Mês das Mães, as palestras geralmente são voltadas à valorização das mães, assuntos que só trazem o lado bom, que nasce um filho, nasce uma mãe, né? Enfim, Uhum. mas esquecem o sofrimento que a mulher passa, É. né? Assim, romantize o lado negativo disso é que se parece, isso bastante provocado pelas redes sociais, né, pela internet. Passa-se uma ideia de que é algo mágico, né? E até o relacionamento mãe-filho é construído. A gente não, a criança nasce e a gente já não mama ela de repente. É claro, para a mãe tem um adendo porque a gente carrega a criança 9 meses na barriga e você cria um vínculo maior. Mas para o pai também o amor é algo que vai se criando. Então você já não nasce amando aquela criança toda hora chora, ela tem cólica, ela tem demandas de frio, calor, é, questões fisiológicas. É difícil você falar, eu amo loucamente aquela coisa de filme de Hollywood. Não existe, é construído. E aí, quando a gente traz para essa realidade, a gente aceita um pouco mais. Talvez essa tristeza, essa caída na realidade é porque existe esse abismo entre a fantasia, né? E o que de fato acontece, né? Mas aí, eu não lembro, não sei se você vai lembrar da época de direito penal, né? Eu adorava, direito penal eu amava. Tanto é que foi a petição que eu passei no exame de ordem. E quando ele ia falar dos crimes, o professor, ele ia contar do golpe do bilhete premiado. Não sei se você lembra de alguma aula nesse sentido. Ele falava que só caía no golpe do bilhete premiado quem queria dar golpe também, né? E aí ele sempre contava a história de quem ia lá na lotérica e tava o ator lá fingindo que tinha ganhado, que eu preciso só de, eu ganhei, eu não sei quanto que eu ganhei ali, aí tava lá 50 mil, ô moço, eu só preciso de 5.000 reais só, eu tenho que voltar pra roça, que não sei o quê, a pessoa, ó, abria o olho e corria, dava 5.000 na mão dele e ficava com o bilhete premiado, que não era premiado nada. Na vida real, o golpe do bilhete premiado é essa romantização de ser mãe, de casar. Rapaz, casamento. As relações, elas são complexas, né? São construídas. Aí, por que hoje todo mundo solteiro tá maluco? Tá difícil pros héteros, pros homens, pra todo mundo. Porque as pessoas querem alguém pronto. Você quer que alguém chegue e se ela não for do seu jeito, não, não quero, aí já bloqueia, já desliga, vambora, a fila anda. E aquela sensação de que o próximo sempre vai ser melhor. Talvez até seja, mas você não deu tempo para você esquentar a cadeira com esse aqui, para realmente ver, né? Você tem aquela ideia daquela pessoa perfeita, aí você vê as fotos de alguém famoso ou de um conhecido na rede social, acha que é tudo lindo. Não é, gente, não é. É mentira. Ou é pouco verdade. Que tem problema ali, entendeu? Vai Aham. ter, ser humano, como que não vai ter? Tem intestino, você pensa assim, tem intestino, tem problema, né, Isa? Lá, Isa gostou. Tem intestino, tem problema, então esquece, não, não é assim, para, né? Salu, e você mencionou no início da sua fala a respeito do filho vir no casamento, ou para reforçar essa união, ou então para mostrar aquilo que, de certa forma, já tá com dificuldade, já tá capenga, já tá caminhando mal. E nos divórcios, a gente percebe também que há um grande distanciamento entre do casal em decorrência dos filhos. Talvez por falta de maturidade, talvez por romantizar a maternidade, porque é um momento difícil para a mulher. Não somente porque o maior encargo cai sobre ela, mas é ela que passa pela grande maioria. E às vezes o companheiro, ele quer assim, a hora que a criança parar de chorar, a hora que a criança dormir, a hora que a criança estiver trocada, ele vai estar ali à disposição. Fora isso, às vezes esse encargo fica muito para a mulher. Nessa sua vivência, que você tem muita experiência em relação a relacionamentos interpessoais, casamentos, divórcio, como que você vê essa situação? Você acha que o filho salva casamento ainda? Ai, gente, pelo amor de Deus, não pensei isso. Não. O filho é igual uma equação, ele é uma variável a mais. Então a equação está lá, A mais B é igual a 32. O filho é A mais B mais C elevado ao cubo igual a 32. Você vai ter que descobrir a incógnita. Porque relações são construídas. Então o filho, às vezes a relação do casal já não está bem estruturada, né? Não se sabem os valores, não se sabe por quê. A gente se vê muito hoje em dia as pessoas
assumindo compromissos sem saber o que elas querem. Eu vejo isso com muita frequência, né? Tem bastante amigos. Na época que eu fazia os atendimentos de coaching também, a pessoa não sabe o que ela quer. E tudo bem você não saber o que você quer, mas quando você coloca outras variáveis na sua vida, a coisa vai ficando mais complexa ainda, porque de repente você se vê sentindo uma dor muito grande e aí você se coloca até como vítima. Mas peraí, vamos pensar como é que foi essa escolha lá atrás, né? Então, falando dos filhos. Pergunta de novo que eu já esqueci. Se filho salva casamento. Ah, não salva. O único poder que a gente tem dentro de um relacionamento, Linda, é querer estar nele ou não. Você não controla, o ciúme não controla, você não controla se a pessoa vai te trair ou não. Você não controla se a pessoa vai querer ficar ou não. A gente não tem controle disso. O único poder que eu tenho é se eu quero ficar nessa relação ou não. Se o outro não quiser, não adianta, eu posso fazer o que quiser, eu posso arrumar filho, eu posso dar fim no filho, se o filho não deu certo. Não adianta, porque tem uma coisa mágica chamada livre-arbítrio. Nem Deus interfere, já assistiu aquele filme Todo Poderoso? Aham. Aí ele falou, essa é a maior das leis que eu não interfiro, é no livre-arbítrio. Então, nem precisa nem falar de fé, vamos falar aqui, vamos fingir que a gente é ateu. É o livre-arbítrio da pessoa, a gente não consegue interferir. Se ela quiser ficar, ela vai fazer de tudo. E é bem aquilo meme de internet. O sim é inconfundível. Quando a pessoa quer, ela faz de tudo. Aí também tem a questão, aí sim, tem a questão do machismo estrutural, né? Da mulher assumir a maior parte, 80% da criança, da maternidade, e o homem 20%. Quando o homem faz, ele está ajudando. Olha que bonito aquele papai com a criança no colo. Quando a mulher tá fazendo mais do que obrigação, né? A gente estava numa roda de amigos esse final de semana agora, e aí o cara falando, aí um outro homem falou, porque quem cuida da criança é só o cara, que não sei quem, não sei o quê. Eu falei, ué, como assim ele não é pai da criança? Aí ele já ficou assim. Eu falei, ele é pai, não é pai? Tem genética sua na criança? Você adotou? O que que aconteceu ali? Não, é minha filha. Eu falei, amigo, ele não tá ajudando, ele tá sendo pai. Aí a mulher, porque ela faz pouco. Eu falei, mas se perguntar, quem que é? Ele é pai? Acabou a conversa. Quando o homem, e ele ajuda na casa. Mas ele mora num hotel, ele vem aqui só passear? Ah, ele mora na casa? Então ele não ajuda. Ele participa da casa. É o que eu faço com o Gabriel. O Gabriel é adolescência, né? Eu ponho ele para catar cocô dos cachorros, ponho ele para lavar louça, passar pano. Aí esses dias ele tava lá achando ruim, ensinei ele agora a pendurar roupa na máquina, pôr roupa para lavar. Falei, meu filho, um dia você vai ser dono da sua casa. E eu não quero que uma mulher fique mandando em você, ou que você fique dependente dela. Se um dia você for coabitar com uma outra pessoa, né? Você vai colaborar na casa, porque a casa é sua. Eu falei, aqui é sua casa, meu filho. Você tem que colaborar aqui. Aí ele também não questiona, ele entende, vai fazer. Emburrado, mas. Mais fácil. E ainda sobre divórcio, o que a gente tem inúmeros fatores, né, para o divórcio. Uma delas talvez seja a questão da precipitação no casamento, né? Às vezes se precipita, às vezes romantiza demais, não ter certeza, não saber o que quer, igual você falou, não saber o que quer. Eu sempre digo assim, ó, você não precisa saber o que você quer, mas você precisa saber o que você não quer para sua vida. Sim. Se você souber o que você não quer, já é meio caminho andado. Sim. Eu quero um relacionamento, mas eu não quero um relacionamento com ciúmes possessivos. Eu quero um relacionamento, mas eu não admito desrespeito. Eu quero um casamento, mas no meu casamento eu não quero ser empregado ou mãe do marido. Então, você sabe o que você não quer. Fica mais fácil para você conduzir para o que você quer. E o que você percebe como coach, neurocoach, como na sua experiência de vida, em relação aos casamentos? O que está frustrando tanto? Pós-pandemia, nós tivemos aí altos índices de divórcio, né? E isso vem se estabilizando de uma forma que os amores estão líquidos, que os casamentos estão se dissolvendo com muita facilidade. Qual é a sua explicação para esse ponto de vista, jurídico ou de interpessoal? Você falou um aspecto interessante. Saber o que não se quer já é algo que eu quero. Então, se eu não quero ser maltratada, quer dizer que
eu quero ser bem tratada. Então, isso já realmente já é um bom passo. Dentro do neurocoaching, do processo de neurociência, a gente aprende que nossas decisões são baseadas em valores. Então, quando eu não sei meus valores, é um pouco pior, mas uma das ferramentas que a gente faz é descobrir os nossos valores. Porque muitas das vezes eu estou naquele emprego, eu estou naquela relação, eu estou naquela dificuldade, sem saber. Aí você vai chamar de acaso, você vai chamar de fé, você vai chamar de cultura, né? Mas quando você busca entender os valores que te nortearam até ali, tanto é que depois que eu aprendi isso, eu tive um relacionamento sério depois que eu fiz essa formação. Aí eu sentei com ele e conversei. Eu falei, vamos falar dos nossos valores, do que é inegociável para nós? Aí ele falou, inegociável é minha academia. Aí eu falei, inegociável é meu filho. Qualquer coisa que tenha a ver com meu filho, para mim, é inegociável. É inaceitável você querer fazer qualquer coisa com meu filho. Beleza? Sentamos ali, conversamos, papapá, fizemos um contrato tácito, né? Verbal tácito. Não fez o contrato de namoro? Não, não. Importantíssimo isso para gestão de patrimônio, hein? Nossa, isso depois, a hora que Já quiser vou voltar a puxar esse gancho falar. depois. Nossa, tem acontecido cada coisa loucura. Mas assim, os valores é importante saber e assim, a gente aprende que a imagem é de um iceberg. Quero só falar um negócio, tô com muito frio, tô Você tremendo de tá com frio. frio? Eu tô tremendo de frio, gente. Desliga esse Socorro. daqui. Falando de iceberg, lembrei, tô com frio. Não, já resolvemos o problema, então. Ai, obrigada. A imagem que a neurociência traz é de um iceberg. Então, o que está na ponta do iceberg são os resultados nossos. Ou é o divórcio, ou é o relacionamento frustrado, né? Ali em cima, o resultado. Aqui, um pouco embaixo do iceberg, que é o que a gente vê, estão os nossos comportamentos, né? Então, a pessoa odiosa, a pessoa relapsa, ou a pessoa altamente comprometida, ou a pessoa resoluta. Abaixo da linha d'água estão ali os nossos sentimentos. E mais profundamente, ali na ponta extrema do iceberg, estão os nossos pensamentos. Então, uma das ferramentas que a gente usa é: quais são seus resultados hoje? Eu estou num relacionamento ruim, estou passando por uma situação difícil financeira, nossa, eu estou numa pindaíba, não convivo com a minha família. Aí o próximo questionamento: mas quais que têm sido os seus comportamentos? E é engraçado que quando eu estava fazendo processos de coaching, isso é extremamente incômodo. As pessoas não querem, Linda, saber. Elas querem responsabilizar alguém, o governo, o outro no relacionamento, o pai que batia quando era criança, a falta de educação, o trânsito. Isso também é um movimento comportamental atual. As pessoas. E aí era engraçado, toda vez que eu conduzia para isso, esses questionamentos, incomodava demais. E às vezes a pessoa parava o processo de coaching, ou ela ficava muito afetada, ela não. Ela patinava, ela não queria continuar, porque é doloroso. É muito fácil dizer que hoje eu estou infeliz na minha relação, eu divorciei porque o outro não fez o que eu queria. Mas numa relação são 3 pessoas. Sou eu, o outro e nós dois. Então, nunca acaba por conta de um só, né? Então, aí tá, e volta o questionamento. E que sentimentos você tem tido? Frustração, ansiedade, nervoso, ou alegria, ou, né? E quais têm sido os seus pensamentos? Caramba, eu acho que a hora que vai na ponta extrema do pensamento, a pessoa nem sabe, ela nem presta atenção no que ela está pensando. Aí ontem eu estava lá no salão fazendo cabelo, a menina falou: é porque eu tô com insônia, eu não tô dormindo bem, eu fico aqui assistindo novela, desligo, fecho o olho e quero dormir. Eu falei, mas você não vai dormir nunca. Putz, você tá cheia de tela, com luzona branca. Não. Isso é uma coisa também eles falam que é uma dificuldade evolutiva do cérebro. O cérebro, quanto mais luz branca e estímulo tem, ele demora a acalmar para dormir. Então a pessoa está dormindo mal. E aí também é uma outra coisa, o sono é fundamental. Às vezes a pessoa está divorciando porque não dorme bem. Já aprendi isso. É verdade, a gente estuda isso na neurociência. Você dorme mal, você engorda, seu metabolismo não funciona, a sua capacidade cognitiva reduz, você fica altamente nervosa, você não consegue raciocinar, você perde o córtex pré-frontal, porque você fica no cérebro primitivo, você está no modo sobrevivência.
Então, ali o teu corpo, o que ele faz? Ele corta, porque ou você está raciocinando o córtex pré-frontal, ou você está sobrevivendo. Ele não faz as duas coisas ao mesmo tempo. Então, por isso, quando uma pessoa está altamente brava no trânsito, ela faz coisa que jamais no momento sereno dela ela fazia. Porque eles são binários, ou um ou zero, um ou zero. Então, quando você não está fazendo o básico, que é dormir, aí você vai olhar lá e quando você para avaliar o que você está fazendo, ai, eu não estou dormindo bem. Aí, aí fica com pensamento suicida, pensamento depressivo, aí sentimento de tristeza, de frustração, de depressão, aí o comportamento, aí trata mal a esposa, trata mal o filho, performa mal no serviço, deixa de estudar, e o resultado? Aí divórcio, aí afastamento do filho, alienação parental, é demitido. Mas às vezes quando você vai olhar é só a pessoa dormindo mal. É mau hábito. E é tão simples ainda, porque o que eu vejo muito também, um outro movimento, nesse mesmo sentido das redes sociais, nós queremos comprar o mágico e o imediato. Então, vai ter um curso que vai resolver meu casamento, né? Ou o curso que vai mudar meu marido ou minha esposa. Vai vender horrores. Não vai fazer o que a pessoa quer, não vai. Ou não vai se sustentar. Porque não é assim que funciona. Essas coisas são construídas. E aí, se você não vai buscar o porquê, você não sabe o para quê, você não sabe o como. Mas não adianta, cara. Eu acho que eu viajei demais na minha resposta. Não, ao contrário, a sua resposta foi pertinente quanto a Ah, essas então tá. situações de quando que ocorrem. Porque relacionamento, eu achei o máximo você falar que relacionamento é a três. Eu fiquei até pensando assim, né? Falei, Ai, gente, ui, tudo bem, né? qual vai ser Trisal. a resposta dessa lustra? Mas realmente, é eu, a Uhum. pessoa que tá comigo e o E o nós, nós. para fazer isso dar certo. Uhum. E esse imediatismo, na verdade, às vezes realmente, eu acho que essa evolução tecnológica que nós tivemos com a pandemia, as pessoas falam, né? Nós aceleramos 20 anos em um período de pandemia de um ano. Coisas que eram para estar acontecendo longuíssimo prazo, aconteceram instantaneamente, por necessidade. E algumas pessoas tiveram que conviver com as pessoas que elas casaram, né? Que coisa, né? A gente já pensou passar o dia antes, inteiro com o que marido, com antes a não esposa. convivia. E isso Loucura. gerou, acho que trouxe essa aproximação. E a rede social, gente, a tecnologia, tira muito a gente desse convívio, né? Não raro, os casais, um ou outro, reclama. Não me dá atenção, não tem tempo para mim, ou o tempo que tem para estar comigo tá assistindo série, não faz mais coisas juntos que nem faziam antigamente. Isso desgasta demais, né? E aí, inevitavelmente, quando você perde a conexão do nós, o eu vai para um lado e o ele vai para outro lado, inevitavelmente. É fuga, né? São Exato. fugas. É mais fácil cada um seguir o seu caminho do que tentar resolver o problema que está ali dentro. Por isso que a gente fala tanto dos amores líquidos, né? É. É fácil, troca, próximo. E, na verdade, casamento não é isso, né? Relacionamentos bem fast food. Se você for olhar, tá tudo em torno disso, né? Quem hoje em dia você conhece faz bolo? Porque você fazer um bolo, você tem que ir ao mercado. Primeiro você tem que caçar uma receita, se você já não souber. Vai que é uma receita de família. Quero fazer aquele bolo de vovó. Ah, tá. Você não, né? A gente não somos camponesas, então a gente tem que ir até o mercado. Compra a farinha, o ovo, os insumos e tá. Liga o forno antes, aí você bate o bolo, não sei o quê, cuida, aí depois aí você unta a assadeira, olha que loucura. É um processo que leva toda uma energia, toda uma agenda para você fazer um bolo. Para que fazer tudo isso se num toque o bolo tá na minha casa? Né? Aí a gente pega e não, isso não é por acaso, a gente leva esse comportamento para a nossa vida. Então, eu vi outro dia um dado, né? Em questão de 1 minuto, existem 4 milhões de matches no Tinder. A galera tá dando match à torta direito. Você perguntar pra gente que é solteiro hoje em dia, se tá conversando com match, as pessoas estão com preguiça de conversar. Dá match, fica lá, né? É o iFood, é o comportamento do imediatismo. Deu match, beleza, deixa ele vir. Ambos os lados estão achando isso aí, então ninguém está se esforçando. Eu quero comer o bolo, mas eu não quero passar pelo processo de produzir o bolo. Eu quero ser feliz num relacionamento, mas eu não quero passar pelo processo de construir um nós. E aí tem esse detalhe também, que o meu eu tem que prevalecer em tudo, né?
O seu é aquele ditado cuiabano, né? Farinha pouca, meu primão, pirão primeiro. Né? Então tem esse detalhe também. Que tem tudo a ver com esse fast food dos relacionamentos também. Opa, não fez o que eu quero? Toma bloqueio. Então, assim, é bastante comportamental. No outro podcast que eu vim, o médico me perguntava, ele falava, Salustra, mas eu falei, é totalmente comportamental, doutor. As pessoas estão se comportando assim. E eu tive uma matéria na faculdade de análise experimental do comportamento. É sensacional. Fala de reforço positivo e de punição. Quando uma pessoa ela vê que aquele comportamento dela traz benefício, aquilo é reforçado positivamente. Então ela continua a fazer. E aí qual que é a tendência? Ela fazer mais daquilo. Reforço positivo. Como é que faz para tirar a pessoa daquela situação? Aí tem todo um processo ou de condicionamento ou de dessensibilização. Nós estamos altamente condicionados, aí tem a ver com condicionamento. Nós estamos altamente condicionados a termos as coisas em velocidade de Wi-Fi. Relacionamento não se constrói em segundos. A criação de um filho não se constrói. E aí ele fala até essa matéria da birra, né? A birra da criança no mercado. O que é a birra? E não é só a birra da criança. O adulto, quando não tem o que ele quer e ele te bloqueia, ele te trata mal, ou você contando hoje, né? Daquela experiência sua profissional, a pessoa te distrata, ou os homens que estão matando mulheres, né? Que é uma birra adulta. Aham. Isso é construído ao longo do tempo, é reforçado. Como que, aí eu perguntando na professora lá, como que a birra se dá? É assim, a criança, a pessoa, ela quer uma coisa, aí você não dá. Ela faz um escândalo, você dá. Você reforçou o comportamento dela. O que ela pensa? Na próxima eu vou fazer escândalo. Vou ter o que eu quero. E aí como que você corta a birra? Não dando o que ela quer. Mesmo ela fazendo a birra. Eu falando aqui é lindo, né? Parece que, né, quem tem criança birrenta em casa é um processo. Gabriel nunca fez birra. Ele não teve essa oportunidade. Porque quando era não, era não. E ele sabia que era não. Antes de eu fazer faculdade, agora ele tá com 15 anos, né? Mas tem muito ser humano que é birrento, ser humano adulto. Então, né, nos relacionamentos a gente vê muito isso. A pessoa quer tal coisa, o outro não faz. Aí faz greve de sexo, ou não ajuda na casa, ou corta a finança para o outro, porque é poder. Tudo isso é esquema Aham. de poder. Quando vai para uma relação adulta, já tem a ver com poder. Dinheiro é poder, acesso à liberdade é poder. Né? Até trazendo a questão de novo da misoginia. Ontem também lá no salão, a moça falando, porque meu marido não deixa eu ir numa despedida de solteiro de jeito nenhum. Eu falei, ele não confia em você, amiga? Não, não é que. É porque ele falou assim que se for, né, lá, é certeza vai dar problema. Eu falei, então você vai, amiga, se as meninas fizerem as coisas, você também vai fazer? Ou ele não confia em você, então ele não deixa? Ele é seu pai, amiga? Eu pergunto bem cínica assim pra ela, Hum. né? Não, é que, isso aqui. E Mas assim, será que ela deixaria ele ir? não, porque é uma relação, sabe? Deixar, como assim? Você deixar. Olha, ela pode não ir na despedida de solteiro, mas ela pode fazer isso ali a hora que ele tá trabalhando. Uhum. Você vê que o único poder que a gente tem no relacionamento é de querer estar nele ou não. Eu acho muito assim, quando um casal tá junto e fala, eu não deixo fulano ir. Eu fico só olhando assim pra pessoa. Você tá mentindo pra quem, gente? Quem que é você pra deixar? Se é mãe, se é pai, pra deixar a pessoa, não deixar a pessoa ir. Outro problema dos relacionamentos, né? Abrindo uma aspas já. É confundir relacionamento namorado, namorada ou marido e mulher com assumir essa função de pai ou mãe, né? Isso em algum momento acaba prejudicando. Porque os relatos também são divórcio, geralmente são nesse sentido. Ah, a gente perdeu o encanto do casamento porque ela virou minha mãe, ou ele se tornou meu pai, ou eu tenho dedicação exclusiva para ele para fazer tudo, desde fazer o café, deixar o café pronto. E não que isso seja errado, gente, mas tudo tem limite, né? Você faz isso na condição de ser o seu esposo, de você querer servi-lo bem, porque ele também faz isso com você, ou você faz isso na condição somente de como se fosse um filho, né? Isso acaba relacionamentos que acabam sendo frustrados por confusão de papéis. E aí
falando de relacionamento, você mencionou do contrato de namoro. E eu tô com isso aqui, ó, na minha cabeça, porque eu achei sensacional o que você falou dessa influência no financeiro. Contrato de namoro, para quem está nos assistindo aí, tem ganhado uma grande proporção no meio jurídico. Um grande destaque no meio jurídico. Porque os relacionamentos, eles deixaram de ser a forma de antigamente, em que você, para namorar, era a pessoa na casa dela, você na sua casa, vocês não saíam juntos, vocês não se apresentavam, ah, essa aqui é minha mulher. Tinha uma separação. Hoje não, hoje as pessoas estão namorando, mas estão convivendo juntos. O cara vai apresentar, ou a mulher vai apresentar para alguém e falar: ó, minha mulher, esse é meu marido, namorido. Há uma grande confusão, né? O relacionamento se confunde muito uma união estável com um namoro. E como tem afetado isso no financeiro? Qual é a repercussão jurídica disso? Demais. Assim, nós lá na Lifetime, onde eu participo de assessoria, né, a grandes fortunas e tudo mais, quando a gente faz a clínica financeira, a gente quer saber da vida toda da pessoa para fazer um mapa de calor, um mapa de vitalidade, até onde aquele patrimônio vai para a pessoa, quais são os planos dela. E muitas vezes tem gente solteira que faz, né, a clínica, e a gente pergunta, tá namorando e tudo mais, que a gente quer saber. E aí, esses tempos atrás, tinha uma moça que tá namorando com outra moça já faz 5 anos e fica naquele vai e vem da casa e essa moça tem um patrimônio muito robusto. Eu falei, você já fez contrato de namoro? Não, que não sei o quê. Eu falei, considera. Porque tem um caso, aí eu sempre trago alguns casos, né? Nós presenciamos um caso em que o moço e a moça, muito apaixonados, aquela coisa toda, se namoraram. Quando tinha 6 meses do namoro, o pai comprou um apartamento e pôs o nome desse rapaz, desse filho. E a gente estava fazendo clínica financeira, a gente falou, faz um contratinho. Não, imagina, que isso vai ofender, não sei o quê. É nessa hora que a coisa fica esquisita. Porque negócios, amores à parte, né? Patrimônio é uma coisa, o relacionamento é outra. E é, inclusive, um fiel da balança. Se a pessoa se magoa com uma atitude dessa sua, é uma red flag, né? Pra gente já ficar ali, né? Opa, né? Já fica ali meio. Porque se a pessoa realmente está ali com você, o que o fato dele assegurar o relacionamento num contrato vai afetar? Né? Não deveria, em tese. Mas enfim, não quis fazer o contrato. O namoro terminou com 8 meses e ela levou metade do apartamento. Então, aí toda vez que tem alguém solteiro ou que tá num relacionamento, eu falo, já fez um contratinho? Outro dia atrás também eu fui visitar uma cartorária lá de Cuiabá. E ela fala, todos os clientes dela, quando vem falar que filho tá namorando, não sei o quê, já faz contrato de namoro. E você quer ouvir história, senta com um tabelião pra você ver. Coisa linda. Então é importante, né? Porque o que a gente fala para a pessoa que está fazendo a clínica conosco, o patrimônio é de vocês, vocês constituíram esse patrimônio, né? E hoje, de fato, os relacionamentos estão líquidos, como Bauman diz. Até porque antigamente existiam caixinhas, né? Então você abria uma caixinha, casava era para a vida toda. Emprego bom era concurso, né? Médico, engenheiro ou concursado. A mulher ficava casada até o fim. Hoje em dia a coisa não tá mais assim. Não tem mais essas caixinhas. Você puxa uma pessoa ali, opa, quero um cônjuge. Tá aqui, que maravilha, vai ser feliz para sempre. A Disney destruiu a gente durante muitos anos. Não vai ser feliz para sempre. Nós estamos vivendo mais tempo também, tem mais essa, né? Minha mãe com 40 anos, tadinha, estava acabada. Eu tô com 41, tô mais ou menos. Mas assim, era tudo muito diferente. Hoje em dia as relações estão mais líquidas, mas as pessoas que estão nas relações, elas querem estar nas relações. Antigamente as relações se mantinham porque era uma convenção social, porque a mulher era mais oprimida do que é hoje. De quando é a lei do divórcio, caramba, que a mulher pode se divorciar, é super recente. Então, assim, tem a ver com questões sociais e legais. E aí, agora, já que estamos nesse comportamento mais volátil de relacionamento, a gente tem que estruturar um patrimônio. E o brasileiro, em especial, ele é bastante emotivo em relação ao patrimônio. Então, ele evita falar. Também outro dia estava com uma pessoa muito próxima minha que tem um patrimônio já de acima de 20 milhões. Eu falei, você sabia que se você for de arrasta para cima, a sua família vai ficar lascada? Por quê? Você sabia que tem um impostinho chamado ITCMD?
que eles têm que ter líquido para poder acessar o teu patrimônio, seja patrimônio líquido ou para transferir patrimônio imóvel. Não, aí fica, ai meu Deus, ai, tem que pensar nisso. A pessoa vai constituindo patrimônio, ela tem que saber das nossas leis, ela tem que saber se organizar. Aí tem gente que fala, ah, eu não vou fazer seguro para deixar dinheiro para os outros. Mas aí você vai deixar encrenca para quem ficar? Ou então não põe nada do seu nome, já sai dividindo aí. Uhum. Aí tem muita confusão também com holding, holding virou moda, né? Ai, peraí, dá uma holding É, aqui. Tá aqui, pega na prateleira. Não é assim também, holding não funciona holding assim. nada mais é que uma empresa, gente. Tem toda uma gestão para ser Sim, é uma feita. PJ. Ai, gente, sabe o que é É, nome em inglês? Ah, é. né? A gente viveu muito essa ilusão da holding também nesse período pandemia. Porque aí as pessoas começaram, a pandemia fez com que as pessoas começassem a se preocupar com a morte. Uhum. Concorda? As pessoas Sim, precisaram começar a falar sobre morte porque você não tinha certeza de nada. Você ia pegar você ia ser contaminado, se ia sobreviver, se não ia. E as holdings surgiram como uma salvação para não ter inventário. Gente, que quem faz. PJ não morre, né? Mas quem tem uma holding, uma pessoa jurídica para administração de patrimônio, seja para questão de cofre, seja para questão de gestão, para o que for, aquilo tem que ir para inventário da mesma forma. Aquilo, dependendo de como foi constituída, ela tem que passar pelo recolhimento de imposto da mesma forma, tem que Também. passar por liquidação da mesma forma. É óbvio que a pessoa jurídica ela vai te trazer algumas facilidades nessa gestão, né? Mas não salva você de ter que fazer o inventário e muito menos te protege de inúmeras situações patrimoniais, até mesmo, às vezes, contra essa situação de golpes afetivos, É, né? E você faz, então, pelo que você está falando, você faz também um planejamento sim, patrimonial sim. e já pensando em todo esse na sucessão, no casamento, Tudo, pensando tudo. em tudo. Há uma grande resistência dos clientes em fazer o contrato de namoro, porque já pensa na pessoa, né? Que você mencionou. Pensa Sim. na pessoa que ela vai ficar Ai, vai ofendida. magoar. Aham. É, já, igual você falou, né? Peraí, já vamos começar a analisar isso Já aqui. é uma red flag já. Né? Já vamos começar a pensar. E em relação, nesse planejamento patrimonial que você faz na empresa, como que funciona a questão de gestão de patrimônio quando já é casado? Você visualiza nesses planejamentos muitas situações de violência patrimonial em relação à mulher, homens que tomam decisões e a mulher, por mais que seja dona de metade daquele patrimônio, fica ali meio alheia àquilo? Então, assim, na minha percepção é que eu não tenho dados. Eu vou usar sempre Pareto, tá? Porque Pareto é 80-20. Na minha percepção, 80% para mais é o homem que define tudo. Então, a mulher está sempre passiva ali. Dependendo do regime de bens, metade é dela, né? Mas mesmo assim é ele quem define. Então, se ele resolver de uma hora para outra dilapidar o patrimônio ou cercear o acesso dela, ele consegue. Entendeu? Então, assim, eu vejo que o maior risco da mulher que tem essa confiança de deixar o marido, o pai, o irmão decidir, é que ela se fragiliza ainda mais. Porque quando a mulher não quer saber, quando a mulher não quer conhecer, até certo ponto parece cômodo, né? Ah, mas é fulano que fez, não sei o que. Ah, é ele que faz, deixa ele fazer. Existe a questão da validação, porque mulher ainda hoje você também é solteira, você sabe, né? Uma coisa é nós contratarmos serviços de mecânico, de construção civil, né? Outra coisa é um homem estar do nosso lado e outra coisa é o homem contratar esses serviços. A validação masculina do nosso lado é outra vida. E o que eu vejo de afetação, né, do homem no patrimônio da mulher? Eu tenho situação em que, inclusive, o regime é de separação total. Mas aí, quando a gente faz o planejamento, eu falo: escuta, regime é para casamento. Quando falece, o patrimônio comunica. Hã? Uhum. Não sabia. Eu falei: comunica. Ainda mais quando tem filho, aí a coisa exponencia. Então, as pessoas não sabem disso. Perdão. Então, a gente traz essa realidade para as pessoas, porque o brasileiro ele evita, é esquisito. A pessoa construiu um império, construiu um patrimônio e ela não quer ficar olhando para essa burocracia, né? Para essa questão ruim, para essa questão. Aí ela vai prestar atenção quando está doente, quando está acamado, né? Quando está numa situação difícil.
falta essa questão mais objetiva. O que os norte-americanos fazem com frequência? Eles põem seguro em tudo. Eles se estruturam de todas as formas para que, quando vier a situação, porque vai vir. Tem duas coisas que são certeiras na vida: é a dor e a morte. Não tem jeito. Só que a gente fica nesse processo de fuga, de evitação. Eu evito, eu não quero falar. Mas aí, como é meu trabalho falar, e o seu também, né? Nosso trabalho é amargo, né? A gente traz, aí fica a última palavra da pessoa. Mas ela precisa saber que isso acontece. E o Brasil é uma das maiores cotas tributárias do mundo. Então, vou abrir a holding. Que loucura. Para você transferir o patrimônio para lá, você paga imposto. Não, já vou dividir em vida. Você vai pagar imposto para Igual. transferir. Entendeu? Então, assim, volta de novo ao básico, né? A gente não precisa reinventar a roda. O que você quer? Né? Mas é assim, se a pessoa não quer, ela vai sendo levada pelas circunstâncias e aí depois acaba dizendo que é uma vítima da sociedade. É Né? difícil, né, amiga? E você fala você fala muito bem sobre o mercado financeiro, sobre a parte jurídica, por mais que você tenha aí a sua decepção com a advocacia, mas você entende muito bem sobre isso. E eu percebi que você também fala muito sobre isso. Palestra também. Isso é uma coisa que muito me cativa, porque eu acho que o conhecimento que fica preso somente pra gente, ele não tem muito significado. Conhecimento ele tem que ser compartilhado. Tem. Conhecimento é poder, você levar informação para as pessoas. Às vezes, um cliente desse que você pega lá para fazer um planejamento patrimonial com ele, que às vezes não tinha conhecimento, uma mulher que não tinha conhecimento. E nessas situações vinculadas à mulher, em decorrência do nosso mês de maio, nós temos a Lei 11.340, ela traz lá inúmeras formas de violência. Dentre elas, nós temos a violência financeira, violência patrimonial. Aquelas situações em que o marido acaba privando a mulher de ter acesso, às vezes, aos próprios bens, priva de uma administração financeira, né? Faz do dinheiro uma moeda de troca de coisas dentro de casa, de comportamentos que ele exige que a mulher tenha para que ele possa dar o financeiro para ela. E eu vi que você faz uma palestra sobre finanças para mulheres. O que você aborda nessa palestra de finanças para mulheres? Então, a gente envolve muito a questão do protagonismo, né? Da mulher assumir o protagonismo da vida, porque hoje ela tá na relação. Muitas vezes ela tá. Inclusive virou moda na questão da esposa troféu, né? Aí outro dia uma amiga minha falou assim: ai, eu quero arrumar alguém que me banque, não sei o quê. Eu falei: você tá louca? Falei: amiga, você pegou uma máquina do tempo, veio lá do século XIX pra cá? Falei: amiga, dinheiro é poder. E é mesmo, rasgando o verbo. A pessoa tem um poder sobre você. Ai, mas é muito cômodo, né? A pessoa ir lá fazer tudo e te tratar como uma rainha, mas isso não se sustenta, isso é rede social. Falei para ela. Porque tudo é um poder. Enquanto você trouxer um benefício para ele, ele te paga. Realmente ele está te pagando. A hora que você não entregar o que ele quer, ele corta aquele recurso. É bem assim, é uma coisa mercadológica. Ou você dá a sua beleza, ou você dá o seu corpo, ou você dá os seus serviços para casa, ou você dá a sua maternidade. É sempre uma troca e é bem assim Uhum. mesmo. Aí ela, ai, não, porque eu não conheço ninguém. Você conhece, você convive com essa pessoa, você tá todo dia na casa dela lá para ver como é que é? Talvez não seja. Porque o dinheiro, ele é inclusive liberdade. A mulher que tem o dinheiro para fazer o que ela quer, ela tem empoderamento. Eu lembro que uma vez também um gestor meu, eu tive um problema com ele. Isso foi até curioso. Porque ele veio chamar minha atenção que eu estava questionando ele, não sei o quê, e ele veio falar assim: você não fica preocupado em perder seu emprego, não? Em ter que amanhã você ter que pedir dinheiro pro seu marido para você comprar um mods na esquina? Meu Deus. E eu vi ele falou assim, um batom. Eu vi ele falando aquelas coisas pra mim, eu tava chorando. Na hora secou a lágrima. Na hora. Eu falei: cara, eu não mereço estar ouvindo isso aqui. Aí eu vi, ele falou tudo que ele tinha pra falar, fui pra casa, não chorei mais. Preparei todo um discurso de comunicação não violenta. No outro dia vim. Aí dei a réplica pra ele, né? Mas protagonismo, a mulher precisa ser protagonista. Ou então,
tudo bem, eu vou ser esposa troféu, mas vamos organizar aqui como é que é? Recentemente teve uma influencer aí que posava de esposa troféu. Ele simplesmente, não sei o que ele fez, tirou os bens do nome dele ou colocou um regime lá em que não comunica com ela, no sentido de prejudicá-la, e ela tá grávida. Então, é essa fantasia, de novo, volta para a fantasia. Essa fantasia que muitas mulheres consomem, que muitos homens querem vender, ela mascara essa questão mercadológica. Porque dinheiro é poder. E ele compra assim. O dinheiro é para comprar as coisas. É. Ele vai comprar o seu bem-estar, ele vai comprar a sua segurança, a sua paz, mas ele também compra a sua liberdade. Se sou eu que estou pagando para você morar nessa casa, a hora que eu fechar a porta, você não entra mais. E aí você vai dizer o que para a pessoa? Ah, mas eu tenho direito. Rapaz, até você contratar um advogado, até você lutar, tem chão, né? Então, isso é imensurável. A mulher que tem essa. E por isso que hoje em dia as relações estão bem estremecidas e líquidas. Porque a mulher que até então aceitava esse tipo de vida, hoje em dia não aceita mais. Nós estamos podendo trabalhar. A gente pode trabalhar, a gente consegue o nosso sustento. E aí, por isso, eu não aguento mais, eu não suporto mais qualquer um. E como assim você vem falar isso pra mim? Cata teu caminho aí, cai fora, né? A mulher que está no relacionamento, ela quer estar, ela está ali porque ela quer. E a maioria das mulheres com quem eu convivo, elas já conseguem se manter. Elas querem apenas o afeto. Agora, quando a mulher quer alguém que a banque, ela tem que saber disso. Não, mas eu quero. Tá ótimo, querida. Então sabe que você é uma mercadoria. E mercadoria tem validade. A hora que a sua validade chegar, ou você pode ir para o armazém, para o estoque, pode ser descartada, né? E aí também a mulher que se posiciona assim se coloca como objeto. Se objetifica. E objeto, isso aqui é um objeto. A hora que ele não me servir mais, eu jogo fora. Ou eu posso destruir. E aí os índices de feminicídio, os índices de agressão, violência à mulher. É uma escolha, né? Então, o que se quer? O que você quer? Né? Aí vai outra para o básico, para responder sua pergunta. Em finança para a mulher. Protagonismo. Para avaliar. Até hoje, quem está tomando as decisões sobre o seu patrimônio? E a mulher que muitas vezes lá atrás iniciou um relacionamento, o cara construiu todo um patrimônio. Ah, mas eu era dona de casa. Ué, mas você não sustentou a casa para ele construir esse patrimônio? Como assim? Você não estava lá pegando na enxada com ele. Mas e a paz, a comida na mesa, a criação dos filhos, o bem-estar dele, a família? Opa, você ajudou e ajudou muito. Então, essa conscientização que às vezes, quando a gente vem com um discurso. Eu não gosto do extremo do feminismo, mas quando a gente vem com as lentes feministas sobre a realidade, algumas pessoas se arrepiam, né? Mas essa falação, quanto mais a gente falar e trazer luz para as mulheres, talvez elas vão realmente percebendo. Só para finalizar, quanto a gente ainda não tem noção. Tava com uns amigos no final de semana também. Aí um casal que tá já há 20 anos, bonito casal assim, bem carinhoso, com ele bonitinho, né? Aí, ele é que legal, vocês se dão bem, se dão bem. Aí ele virou e falou assim: mas é ela que pensa de largar de mim. Qualquer dia vocês vão ficar sabendo notícia dela lá no portão do inferno. Aí eu parei de rir, a conversa parou de ficar engraçada. O outro homem riu. Aí tava cheio de mulher. Aí eu fiquei assim. Ela, imagina, não sei o quê. Ele falou: ela adora tirar foto lá. Você já pode saber, o dia que ela falar que não me quer mais, vai ser um acidente. Tirou a selfie, caiu. Aí eu olhei pra ele, olhei pra ela assim. Assusta. Aí eu falei, gente, como assim? Ela não tem direito de não gostar mais dele? Só porque tá 20 anos junto? Como assim? E a gente não pode encarar isso como uma brincadeira, Não é, né? não Porque é não é uma engraçado. brincadeira. Não é engraçado. E quando a gente ri, a gente reforça. Lembra que eu falei de reforço Aham. positivo? Quando uma pessoa vem com uma piada misógina dessa, a gente ri, você tá reforçando. Faz mais piada grosseira dessa. É legal. E ele vai fazer mais. Até, é igual meu pai falava quando ele me criou. Meu pai sempre criou para ser protagonista. Ele falava, minha filha, um homem não começa batendo na mulher. Ele começa falando alto. Depois ele empurra. Depois ele belisca. Aí depois acontecem todas as outras coisas. Violência patrimonial também. Ele nega um Pix. Ele não deixa você comprar tal coisa. Ele pega seu cartão de crédito. Se tinha uma aplicação, ele tira. Há muito tempo atrás no banco,
vi muito disso. O cara tinha conta pra amante e pra mulher. Pra amante era uma loucura, pra mulher nunca tinha nada. Ele falava, ó, se ela vir aqui... A gente fica numa posição difícil, né? Tinha previdência pra amante e a mulher, escassez. Então, quando a gente se põe nessa posição de dependente, a gente abre essa vertente, né? E é assim, igual meu pai falava. Ele não sai dando uma porrada na sua cara. Ele sai falando alto, te beliscando. São os processos, é devagarinho. Essa fala, essa brincadeira que ele fez, rapaz do céu, não aceitava. Não, inaceitável e não é uma brincadeira. Não é. É por isso, e às vezes a gente encarar como uma brincadeira é o que tá fazendo tantas mulheres morrerem. Porque você tá ali, você convive tanto tempo com a pessoa e você imagina que ela vai ser incapaz de fazer isso contra você. Quando você acorda para a realidade, você já tá, além passou pela violência patrimonial, pela psicológica, moral, sexual, e a física já é o fim do negócio. E Sim. a pessoa te ameaçar de tirar a sua vida não é uma brincadeira. Não é trivial. Não é trivial. Nem pra, isso, você não, se você quer um relacionamento, nossa, isso me deixa possessa. Gente, que tô vendo ela brava. Obrigada, Brasil. Aí, ó, mais cedo ela me perguntou, linda, o que te tira do sério? Aí uma das coisas que me tiram do sério é a gente tratar essa situação da violência contra a mulher e todas as formas, mas chegar nesse ponto de dizer que isso é uma brincadeira, chegar ao ponto de dizer que o cara vai falar assim, ela não é nem besta, eu acabo com essa carinha bonita dela. Uhum. Isso é uma violência, a pessoa tá te avisando Sim. o que ela pode fazer com você no fim do relacionamento. Perfeita. E a partir do momento que você não coloca um obstáculo naquilo ali, ele fica com aquilo na mente. Se me largar, não vai ficar, não fica comigo, mas também não fica com mais ninguém. Se me largar, não fica comigo, mas não fica com mais ninguém. Quando larga, o cara vai lá e faz. Porque ele tem aquele sentimento de posse. Tipo, objeto. E É uma mulher objeto. E a mulher não acredita. Porque conviveu tanto tempo com aquele homem, falando aquelas coisas, mas sempre fala, mas dá um buquê de flor, fala, mas dá uma joia, fala, mas troca o carro, fala, mas leva para viajar. Ou fala e leva para comer uma pizza, que você acha que aquilo não pode acontecer. Sim. E aí os índices de feminicídio aumentam bruscamente, porque a mulher entende que a pessoa não vai fazer aquilo. E vai, gente. Vai fazer sim. E vai. Existe o famoso ciclo da violência, né? Que a gente aprende também. Todas essas violências patrimonial, financeira, psicológica, física, a violência ela é multifatorial, então não acontece isolado. Ele tirou seu poder financeiro, então você não compra mais nada na casa, agora é só ele. É uma violência psicológica também, porque você está cerceada ali. Mas o que você vai fazer se você não tem R$1 no bolso? É igual o meu ex-gestor falou, você vai comprar um mods com o quê? Ou seja, eu tinha que ser humilhada no serviço para eu poder ter a capacidade de comprar meu absorvente. Olha que nível que a pessoa desceu, né? Da mesma sorte. Então, o ciclo da violência é assim. Existe o fato da violência, aí a pessoa se afasta, né? A vítima se afasta. O agressor vem, buquê de flor, bombom, final de semana nas águas quentes, no penhasco, não sei o quê, ela volta. Aí fica um tempinho ali, acostumou, ele agride de novo. Aí afasta. Aí bombom, águas quentes, penhasco, não sei o que, viagem para Paris, aproxima. Então é um ciclo de violência. Se a mulher ela não percebe isso, e esse cara que falou isso numa brincadeira, numa mesa de restaurante, ele deve falar mais coisas. Ah, com certeza. E deve fazer outras coisas também que talvez na lente dela não seja violência. Ele só estava nervoso aquele dia. E aí tem um outro fenômeno também, além do ciclo da violência, é a culpabilização da vítima. Eu tive já um relacionamento, já houve agressão, graças a Deus não física, mas aí ia chegar nessa situação, porque ela não começa de repente, ela vai devagarinho. O cara falava assim, mas você me deixou assim. Como é que é? Eu te deixei assim? Como assim? Você não tem controle? E aí na psicologia a gente aprende. Emoções você não controla. Raiva, alegria, ansiedade, angústia você não controla. Mas seu comportamento você controla sim. Então agora eu posso estar super alegre, eufórica, mas eu vou sambar aqui em cima da mesa? Talvez não, pessoal, depois, a hora que fechar a câmera. Mas não vou, porque eu vou controlar meu comportamento. Da mesma sorte, o agressor. O que ele faz? Ele fica com muita raiva, muito ciúme, aí ele agride.
Aí ele diz que foi por causa dela. Ou vice-versa, porque tem mulher também que faz isso agora, né? É, aí, mas peraí, você sentiu o ciúme, você sentiu a raiva, você não consegue se controlar? E aí você ainda responsabiliza o outro? O que acontece muito nesse ciclo de violência é a culpabilização da vítima. A vítima sofre a agressão e ainda se sente culpada. Uhum. Né? Casos de abuso sexual também é muito assim, né? Da mulher também, quando a mulher é estuprada, fala, mas ela estava vestida assim. E aí teve uma pesquisa de rede social que eu vi uma mulher, ela saiu perguntando para homens. Você acha que as mulheres têm que ser protegidas? 100% falaram, tem que ser protegidas. Contra o quê? Ah, contra esses bandidos, contra agressores, contra assassino. Todas as respostas eram sobre homens. Aí ela volta e pergunta: e se tirarem todos os homens do mundo? Aí os cara, as mulheres têm que ser protegidas contra o quê? Aí ficava aquele silêncio sepulcral, né? E se a gente parar pra pensar, é verdade. Quando eu saio com a minha cachorrinha pra passear, eu não saio com qualquer roupa no bairro. Você também deve pensar a mesma coisa. Você não desce com qualquer roupa do teu prédio, né? Então, para nós ainda é. Às vezes a gente não quer enxergar isso, mas para nós a realidade é bastante desafiadora. Ser mulher é bastante desafiador, porque de fato existe uma montanha de situações sociais reforçadas, insistidas, que a gente tem que lutar. Um dia vai ser diferente. Por isso que essa falação é importante. Para que quanto mais consciência, pensamento, vai gerar sentimento, gera comportamento e aí resultado. Então a gente está num processo educacional da humanidade, né? Com o tempo, quem sabe. E você falando em processo educacional da humanidade, isso me remete a conceitos espíritas. Hum, Como isso também nesses relacionamentos interpessoais, a gente sabe que a fé ela é muito importante. Você acreditar em algo é muito importante, independente da sua religião, né? E nessa sua condução de neurocoach, agora você na psicologia, você averigua positivamente a religião ou ter uma fé nos relacionamentos e no comportamento da mulher para sair, às vezes, dessa zona de violência, ou às vezes até para permanecer, né? Porque infelizmente tem religiões que falam que você não pode romper o seu vínculo marital em decorrência da violência, que isso aí tem que ser resolvido de uma outra forma. é. Eu assusto bastante quando alguém fala que casamento é para sempre. Não é. Ou vai terminar pelo divórcio, ou vai terminar pela Pela morte. morte! Casamento é pra sempre. Aí eu olho assim, aí eu abaixo a cabeça, porque eu sou divorciada, né? Então, pra mim, isso não funciona. Quero dizer, pessoal, aqueles desenhos da Disney, quando aparece assim, foram felizes para sempre. Mentira, mentira. Na verdade, é ali que começou a história, né? Para nós termina, espectadores, mas para os protagonistas é ali que começa. A fé ela é importante porque ela é uma desenvoltura pessoal. A espiritualidade é uma escolha pessoal. Até optar por não tê-la também. Porque no Espiritismo fala que um ateu é preferível a um religioso inveterado. Porque muitas pessoas, por questões estruturais, de totem, de moral religiosa, de dogma, quer evangelizar o outro, mas a si mesmo ele não faz. Foram os fariseus que mataram Jesus. Já para tudo a conversa aqui, né? Mas quando a pessoa se vale da fé raciocinada, da espiritualidade para si, maravilha. Agora, com relação à família. Existe uma pesquisa indicando que crianças que nascem num lar religioso até a média dos 6, 7 anos e são conduzidas, é imposta aquela cultura religiosa, elas têm uma chance de 70% de não se entregarem às drogas. Isso é realmente uma pesquisa científica. Qualquer que seja a matriz religiosa. Aquela cultura religiosa, a criança sendo obrigada a participar, estar ali, porque de alguma forma a cultura religiosa ela traz uma moralidade, né? Uma forma de se comportar em sociedade. Então, esses jovens, que foi uma pesquisa feita na Universidade dos Estados Unidos, eu não lembro agora, mas eles foram tentar entender por que aquele grupo, aqueles jovens não tinham se entregado. Não tinha a ver com questão socioeconômica, nem financeira, nem cultural. Era todo. 100% tinham tido uma imposição de comparecer à religião da família até os 6, 7 anos.
Então, para isso é importante no âmbito da família. Agora, a nível individual, aí vai depender, né, da matriz religiosa. E eu conheço pessoas próximas que pensam dessa forma, que o casamento é para sempre e que a mulher é submissa ao marido e que a coisa funciona assim. Mas aí também volta uma outra questão, né, de dizer do certo e errado. É uma combinação do casal, o eu, o você e o Eu nós. não Se para ele está funcionando, o que tá para fazer? Quem né? que é a gente na fila do pão, né? E, e aí quando você fala sobre submissão da mulher, eu até tecnologia facilita a gente já estar aqui falando e tá às vezes pesquisando algumas informações e em decorrência de princípios mesmo dessa moral religiosa. Quando a gente fala em submissão da mulher no relacionamento, é importante a gente dizer, gente, que ser submissa ao marido não é você aceitar ordens inadequadas, não é você ser vítima de violência e ficar em silêncio. Isso não é a submissão que a gente religiosamente, moralmente aprende, né? E aí tem uma. Geralmente é utilizado nas celebrações de casamento. Me lembra de falar de celebração de casamento. É, Uhum. nas celebrações de casamento. E aí fala sobre a submissão da mulher, mas fala que a mulher tem que ser submissa ao homem na proporção que o homem vai amá-la como se amasse a Deus ou a igreja, né? Então, a submissão, eu acredito que a gente tem que ter uma que a gente estava falando, uma expressão que eu gosto muito. Existe uma linha tênue. Ai, adoro linha tênue, Adoro essa chique, expressão. suave. Existe uma linha tênue entre a gente falar em submissão no relacionamento e desvirtuar aquilo que está na Bíblia e a gente trazer para a realidade de hoje. Porque hoje, quando você fala assim, ah, se chegar um homem e falar assim, ah, minha mulher é submissa a mim, nossa, vai falar, Deus me livre. Essa mulher tá apanhando, tá sofrendo vários tipos de violência, às vezes tá. Mas a submissão que a gente aprende na religião, na Bíblia, ela fala sobre a mulher ser submissa ao marido como um ser inteligente para manter o seu lar e o homem, na mesma proporção, amar a sua esposa. Aí as coisas dão certo. Aí o eu, você e o nós acabam funcionando de É. uma forma positiva, né? E aí falei dessa situação, que eu gosto muito dessa passagem bíblica a respeito do casamento, que fala para as esposas: sede submissas a vossos maridos, como convém ao Senhor, pois o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Em contrapartida, está escrito lá: maridos, amem as suas esposas como se amassem a igreja. Você não vai bater, você não vai brigar em relação à igreja, você não vai bater em Deus, você não vai brigar, você não vai praticar essas coisas, né? Então, é importante a gente trazer essa distinção do que se traz hoje de submissão e que não é o que moralmente era para significar. E aí a gente falou de casamento e eu lembrei. Dentre essas suas funções, me conta aí sobre essa função de celebrar casamento, por favor. Mas tem uma coisa que é a distorção cognitiva, né, Linda? Uhum. A distorção cognitiva leva a isso. O que está no cerne de toda essa passagem belíssima aí? Servir. Que o Servir. Cristo disse, né, que o pai dele trabalha até hoje, e ele também trabalha. E ele disse que os últimos serão os primeiros, que quem quiser ser rei, que seja servil, no sentido de servir. Então, qualquer relação, pega uma relação fraterna de amizade, uma relação profissional, uma relação afetiva. Se eu quero ser servida, aquilo tem duração mais curta para acabar, né? Se eu, é sempre essa mão de ida e volta, mão dupla, né? Eu sirvo, você me serve, eu sirvo, você me serve. O Cristo, que foi o Rei dos Reis, ele veio servir. Só que a gente quer ser servido, e aí que as coisas dão errado, né? Mas que é isso, gente, celebrar casamento. Eu fico pensando, eu falo, mas gente, mas ela não tá no relacionamento, como é que ela celebra? Eu falei, gente, é porque eu sei como é que é. Não, mas assim, o relacionamento afetivo é um deles. Nós estamos nos relacionando o tempo todo, né? E aí, quando a gente vai falar a palavra, né? Porque é um momento lindo, é um momento de celebração, é um momento de tradição, é um momento em que a gente festeja o começo de uma nova família. Isso é maravilhoso. E aí, falar de Jesus,
falar das bênçãos que a espiritualidade tem na vida das pessoas, do casal, e de fato, a certeza absoluta por vivência própria. Buscai e achareis. Pedi e obtereis. Isso se vale para mim no meu cadinho pessoal, isso vai afetar todas as áreas da minha vida. Então, quando a gente leva isso para o nosso dia a dia, quando o casal sabe disso, porque o relacionamento, o sentimento ele vai se transformando. A paixão, o cérebro suporta até 2 anos no máximo. Não queiram ficar apaixonados muito tempo. O cérebro não aguenta. É um estado de burrice mesmo, é um estado de drogadição. É, porque o cérebro ele fica ali só querendo neurotransmissor, injeção de dopamina, aquela loucura, aquele tesão. O cérebro não aguenta mesmo, é muita energia, muita coisa e realmente cansa e não se sustenta. O máximo é 2 anos. Se chegou nos 2 já, se prepara. O que é a maturidade se o relacionamento progrediu a esse ponto? Sai da paixão e vai entrando o amor, que é aquelas placas que vão se ajustando, vão sedimentando. Né? E isso vai se modificando ao longo do tempo. Isso é a maturidade do relacionamento. Não queira ter aquela coisa que você era lá no começo aqui. Igual o pessoal fala, para você conhecer fulano, tem que comer uma saca de sal com ele, né? Saca desse tamanho aqui. E para a pessoa não ficar, né, com chama hipertensão, tem que só pitadinha de sal. Então leva muito tempo, né? A pessoa que começou a comer aquele sal lá não é a que vai terminar a saca. Porque a pessoa mudou, se Deus quiser, né? Porque ser a mesma pessoa sempre, com a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou ser assim, ninguém aguenta, né? Aí já estive com uma pessoa assim, falava, eu sou assim. Eu falei, pô, então muda. Ah, não quer mudar? Eu vou me mudar então. Cai fora. Porque se a pessoa passou a vida inteira e não mudou nada, as dores, as dificuldades, os fracassos não lapidaram essa pessoa, deve ter problema, deve ter transtorno. Porque é impossível você ficar ali daquele. É impossível. Se é uma pessoa normal, que tem, né, um certo grau de normalidade, não tem transtorno psicopatológico, você muda, sim. A circunstância, o luto transforma a pessoa. É impossível você ser a mesma pessoa antes e depois do luto. Tudo bem. Aí vem a situação e aí vai se amoldando. A participação da fé nessa construção, ela vai fazer com que você seja cada vez mais humano. E entenda que o outro é falho como você. Quando Cristo fala que ele reúne todos os profetas, são 248 ou 288 deuteronômios, que são ali as recomendações na lei judaica, né? Ele fala que todas as leis e os profetas está resumido no seguinte: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É uma tríade. É impossível te amar se eu não me amar. Como que eu vou amar a Deus se eu não amo a sua criatura? Que começa por mim. Então é tão lógico, Jesus é tão sensacional que é básico. De novo, não precisa reinventar a roda. Se ama, mas para eu me amar tem que me conhecer. Aí eu sabendo que eu sou falha, que eu sou péssima na maioria das vezes, quando você agir assim, eu vou entender, é humanidade. E aí eu sou capaz de perdoar, eu sou capaz de pedir perdão, né? No The Chosen lá, não sei se o pessoal assiste, coisa mais linda o episódio em que Jesus conversa com Mateus, depois conversa com Pedro, que eles tinham uma rixa, né? A cena de perdão de Pedro para Mateus é a coisa mais linda do mundo. E a força hercúlea que Pedro tem que movimentar para perdoar Mateus, você vê que foi muito difícil para ele perdoar. E aí entra nesse aspecto também de que o perdão, como Jesus diz no seriado, é um presente, de fato é. O perdão não é seu. O perdão é eu que estou pedindo perdão, e se você quiser perdoar, melhor ainda para você. E você pode perdoar sem eu ter pedido perdão também. Perdão é lindo. É um requinte de maturidade emocional da pessoa. E é impossível você levar um relacionamento sem perdoar. É impossível você levar qualquer relação adiante sem você perdoar a pessoa por ser quem ela é, pelas coisas que ela vai praticar. E vou dar um spoiler: a pessoa que te ama vai te decepcionar. Vai, inúmeras vezes. Aí, de novo, vem o Cristo. É impossível não remeter a ele. Ele vai e fala: perdoa 70 vezes 7. Porque o 70 vezes 7, na cultura deles, era o símbolo do infinito. Então, 70 vezes 7 é para perdoar sempre. Mas não porque você vai. Porque a gente tem a sensação de que quando eu perdoo você por ter me ferido, você fica isenta de reparar o mal que você me fez. Isso é outra coisa. A reparação é outro degrau.
Quando eu decido te perdoar, eu me liberto de você. Eu me liberto da raiva, eu me liberto do rancor. Quando eu carrego a mágoa, o rancor, é como se eu carregasse uma bola, um grilhão, sabe, daqueles presos antigos. E aí tem gente que ainda se orgulha, né? Eu não perdoo o fulano. E tá casado. Conheço um monte de gente que tá casado. Deselegante, né? Você ficar falando mal do marido, ficar jogando, né? Assim, numa reunião, numa situação social, falando da pessoa. É como se você carregasse um grilhão e tirasse selfie com ele. Olha aqui o meu grilhão, olha aqui minha bola de ferro, olha que bonito, tô presa. É patético, né? Então, quando a gente aprende isso nas relações, a gente amadurece e a gente fica leve. Aí a gente vai entender que o Cristo diz: comigo o jugo é suave, o fardo é leve. Tem jugo, tem peso, mas é mais leve. Porque não tem como ser totalmente leve sem se relacionar com alguém. É pesado, sim, tem dia que é difícil, tem dia que a gente nem se aguenta, mas não aguenta o outro. Só que daí, quando a gente desenvolve essas virtudes, são recursos de convivência. Porque também não dá para ser ermitão, igual você falou, né? O poeta diz, é impossível ser feliz sozinho. E é impossível ser feliz sozinho. Inclusive, a pessoa que, quando está em depressão, um dos primeiros sintomas é isolamento social. Isso é um sinal bem grave. Porque o ser humano precisa de outro ser humano. A gente tem os neurônios espelho. Eu preciso um do outro para conviver. Então, são nessas sutilezas que a gente vê a participação dele. E quem busca seguir, poxa vida, consegue conduzir uma vida, uma relação, uma família, com mais pontos positivos, com mais ganhos do que qualquer outra coisa, né, Linda? Sim, certeza. Salu, você mencionou a questão do luto. E o luto, a gente vive ele em diversos momentos da nossa vida, né? Às vezes pode ser um luto pela perda de um ente querido, pode ser um luto por um divórcio, pode ser inúmeras formas de você sentir aquela dor e precisar de um tempo para isso. E às vezes você não vai se recuperar nunca. Falando sobre relacionamentos interpessoais, espiritualidade, como você vê o luto? O luto é essencial. O luto tem que ser vivido. A psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, que é suíça, mas acabou criando uma carreira nos Estados Unidos, ela desenvolveu uma estrutura para o luto. Então, existem as fases do luto. Existe um luto quando você vai aposentar. Na pandemia teve o luto das coisas, o luto de viver socialmente, de conviver, o luto de poder entrar e sair a hora que quisesse. Então, teve o luto, esse luto de quem passou pela pandemia. Tem o luto da despedida de um ente querido, tem o luto de um divórcio, tem um luto de um relacionamento que acabou. E eu sempre, pela minha vivência, né, eu digo que o luto é uma ponte entre um rompimento extremamente doloroso e uma nova vida. Só que a gente precisa vivenciar para a gente fazer essa ponte. E aí, o que a Elizabeth ela nos propõe? Ela diz que a primeira fase do luto é a negação. Quando vem esse rompimento forte, a separação ou a morte de um ente querido, você nega. Você não aceita, ou você acha que a pessoa vai voltar, né? Você fica naquela primeira fase de negação. Tem até o luto de doenças graves, eu já vi. Eu tenho uma pessoa próxima que foi diagnosticada uma doença grave num parente dele e ele nega. Como se aquilo não. Eu falei, mas você sabe o que está acontecendo. Inclusive, dependendo do que for acontecer, vai ter que interditar a pessoa. Porque, né? Questão de vilipendiar patrimônio, quem está em volta dele. Não, 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 porque não sei o quê. Eu falei, tá bom, você está na negação, tá tudo certo. Depois da negação vem a raiva. E aí eu fui descobrir tudo isso quando meu pai morreu, porque eu via minha mãe muito irada, muito brava. Aí eu falava, gente, tinha dia que ela tava com raiva do meu pai, tinha dia que ela tava com raiva de todo mundo, e eu levei pra terapia. Ela falou, Salustre, é fase do luto. E aí tem a raiva. Terminou, você tem raiva da pessoa, tem raiva de si mesmo, tem raiva de quem morreu. Como que morre? Né? Me deixa aqui com esse monte de problema, esse monte de coisa para resolver. E aí, na época, ela falou assim: que bom que ela já foi para a segunda fase. Eu falava, nossa, que esquisito. A terceira fase é a barganha. É você tentar negociar o inegociável. Ai, mas se eu tivesse no lugar dele, era eu que tinha ido e não ele. Num relacionamento. Ai, mas se eu tivesse cedido aquilo. Ai, mas se eu tivesse ficado de boca fechada. Ai, se eu não tivesse ter levado a voz. É inegociável, não volta mais atrás. Mas você tenta barganhar.
Você tenta, no meu trabalho que foi demitido. Ai, mas se eu não tivesse falado aquela coisa para o chefe, não dá mais para voltar atrás. A quarta fase é a depressão. Porque daí você já negou, você já passou muita raiva, você já tentou barganhar, não deu certo a barganha, aí agora você vai lá no fundo. Você fica mal mesmo, você acha que acabou a vida, não tem, nunca mais vou me relacionar com mais ninguém, não acabou, minha vida acabou, fulano foi embora, né? Não vou mais conseguir arrumar emprego. E aí, após a depressão, vem a aceitação. Às vezes, essas fases acontecem não necessariamente nessa ordem, mas a última fase, com certeza, é a aceitação. Aí, quando você aceita, aí sim, você terminou de passar pela ponte, né? É como se fosse um deserto, né? E deserto é travessia, não é destino, né? E todos nós passamos pelos nossos desertos. E ali, quando você vê que você está passando ali no olho do furacão, lembra, é deserto. E deserto a gente passa sozinho também, né? Você está atravessando o deserto, mas você sabe, não, aqui é travessia, vai ter um fim isso aqui. É importante saber. E aí a gente traz uma questão preponderante que é rede de apoio, né? Diante de um processo de luto, ter uma rede de apoio é fundamental. Assim como uma mulher que passa por agressão, ter rede de apoio. Porque às vezes também, desculpa voltar no tema, mas às vezes você vê uma mulher passando por uma agressão, um abuso, por que não sai dessa relação? Por que não. Mas às vezes ela não tem rede de apoio. Ela vai para onde? Você que está criticando ela, você vai levar ela para tua casa? Você vai dar comida para ela, vai dar cesta básica, né? Se o marido dela vir bater nela, você vai ficar na frente? Então, a rede de apoio, falando do luto da mulher que sofre abuso, mas é importante ter, porque isso é extremamente difícil, é doloroso. Evitar não é saudável, né? Porque tem gente que acontece tudo isso e você é forte. E aí, trazendo uma experiência particular, o velório é um show de horrores, né? O que eu passei do meu pai. Então, tá eu lá chorando, chegava alguém e falava: Você tem que ser forte. Até o cabelo. Você tem que ser forte. Aí eu recolhi o choro. Aí tá eu lá normal e tal, passando a situação, vinha uma pessoa e falava: chora, você tem que chorar, bota pra fora. Eu falava: gente, eu vou fazer o quê? Como assim? Tem que chorar, Choro. tem que ser forte. As pessoas não sabem lidar com a dor do outro, sabia? Isso é bem visto, assim. As pessoas não sabem lidar. Velório, então, se você for parado ali pra anotar as bobagens que o povo fala, né? Não sabe lidar. Eu, como voluntária do CVV, vou dizer: você está vendo alguém passar por uma dificuldade? Acolhe, abraça e fala: eu tô aqui. Só. Evita dar opinião, evita ficar perguntando quando, como, o que foi, que não sei o que. Você é entrevistador, você está no podcast? Não tá, né? É delegado fazendo interrogatório. É se colocar do lado da pessoa, é o que a gente aprende no CVV, no Centro de Valorização da Vida, que é para prevenção ao suicídio. A gente se colocar com a pessoa, porque a pessoa está ali sofrendo, ela está com uma dor muito grande. Ela não quer ouvir conselho seu, não quer. Ela não quer que você interfira na vida dela, ela quer ser acolhida, só isso. Então a pessoa está passando por um luto, está passando por uma grande dor, dificuldade, se coloque à disposição. Eu estou aqui. Se você precisar, eu estou à disposição. E deixa. Porque a pessoa vai dizer o que ela quer, ou o que não quer, ou às vezes só tá do lado ali, Já é suficiente. né? E aí eu quero falar, você me ajudou muito no meu luto, sem você saber, não sei se você sabe dessa história. No ano que meu pai foi assassinado, logo que virou o ano, eu tive um insight, eu falei: nossa, eu dou palestra há tantos anos sobre imortalidade da alma e eu nunca passei por um luto na minha família. E eu comecei a orar pedindo a Deus que me ajudasse, me preparasse para quando isso fosse acontecer. Eu lembro bem disso, do lugar onde eu estava, da prece que eu fiz, era janeiro de 2019. E ali, em junho, você foi para Cuiabá. Você foi lá me ver, lá na agência lá, e aí você me levou um livro e falou: ó, o título é esquisito, mas não liga não. Eu falei: tá bom, amiga, fiquei tão feliz e tal com tua presença, não sei o que, abri o livro chamava A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Eu falei: hein, a Linda tá esquisita. E você não sabe, era dia dos namorados o dia que você foi visitar. Eu falei: ganhar Jura? esse livro no dia dos namorados. O que é isso, Brasil? O que tá acontecendo? Foi, tem a foto de você Aham. comigo.
E o livro sumiu por um mês, não sei onde é que o livro ficou. Aí ficou aquele negócio. Eu falei, gente, eu tenho que ver o livro, porque eu tenho que dar um feedback pra ela. Eu tenho que achar esse livro, tenho que achar esse livro. Peguei pra ler. Gente, eu li o livro num tapa. É um dos livros mais lindos que eu li na minha vida. E aí ela fala do luto, ela fala de cuidados paliativos, é da doutora de cuidados paliativos, Ana Cláudia Arantes. E aí ela fala de todo esse processo belíssimo. E tudo bem, ali, entre eu pegar o livro, eu li muito rápido, foi ali em agosto. E aí uma casa espírita pediu também para eu dar uma palestra sobre um outro livro que chama Há 2000 anos, que é a história de um imperador não, de um, oh meu Deus, de um político romano em relação a Jesus, que depois ele passou a ser o Emmanuel, que era mentor de Chico Xavier, né? É um livro lindíssimo que fala de toda a passagem do Cristo, todos os ensinamentos dele e tudo mais. Eu terminei, aí a palestra eu ia dar 31 de janeiro. Dia 4 de dezembro, meu pai é assassinado. E aí, na hora que aconteceu, veio tudo. Aí também agradecer a Deus, porque ele atendeu. Quando eu digo que buscar e achareis, pedir e obtereis, pede sim, busca sim, ele atende. E aí, naquela hora, eu falei: bom, aconteceu. Agora eu tenho que me estruturar, né? Eu lembro bem que eu tive notícia, fui chegar lá onde ele estava, a situação do assassinato. Aí cheguei, o SAMU estava saindo, eu falei: moço, é meu pai. Ele falou: infelizmente veio a óbito. Aí foi no meio da rua, assim, aí eu vi minha mãe desesperada, eu falei: bom, meu pai já morreu mesmo, deixa eu lá ver com a minha mãe. E fui acudir minha mãe, fui abraçar, beijar ela, meus irmãos que já estavam lá. Então, essa fortaleza não quer dizer que não dói. Não quer dizer que a gente não fica mal, não quer dizer que a gente pensa que não vai ter amanhã, mas esse conhecimento, essa proximidade, esse desenvolvimento de espiritualidade, ele dá uma estrutura para a gente. É inevitável, a dor é inevitável. A partida dos entes queridos é inevitável, a gente não tem controle sobre isso. Mas quando a gente se respalda nisso, aí a queda é um pouco mais suave, né? E obrigada por isso, você fez parte. Você foi uma condutora. Inclusive, a gente se viu um dia antes dele ser assassinado Foi. também, né? A gente se encontrou e aí, desde então, ela tá na minha vida, é minha heroína. Cara, o que eu faço Né, sem mas você? e eu falo que os livros, eles trazem uma experiência pra gente que às vezes a gente não precisa passar por aquele momento para poder entender como tem que lidar com aquela situação se acontecer. Conhecimento, a leitura, gente. Parece, enfim, parece repetitivo, né? Mas lei não tem algo que vá te enriquecer mais do que leitura. Leitura traz conhecimento, traz, às vezes, como você lidar com a situação de um luto, por exemplo. Sim. E que é uma coisa tão difícil. Quando meu pai faleceu, eu tinha 15 anos e eu não tinha por exemplo, essa maturidade para lidar com o luto naquele momento. E essas fases que você falou do luto, não quer dizer que você vai passar por isso em um mês, não. Não. Eu passei por isso em 10 anos, até chegar na fase de conseguir falar sem chorar, de conseguir falar entendendo que as coisas precisam acontecer da forma que elas precisam acontecer. E encontrei muito conforto disso em livros. É por isso que eu falo tanto sobre a importância da leitura. Ah, mas ler é chato. Gente, ler não é chato, é você que não tem disciplina. É você que não aprendeu a extrair da leitura ainda o quanto ela pode te enriquecer como ser humano, o quanto ela pode contribuir para a sua vida. É enriquecedor. E eu fico muito feliz que esse livro tenha levado palavras que acolheram seu coração num momento de dificuldade, de sofrimento, porque você pode estar preparado tanto que for. Você pode estar ali com toda aquela bagagem espiritual, estar preparada, sabendo que isso vai acontecer em algum momento, mas isso dói, e dói pra caralho. Não é pouco, não, dói muito. Você sente muito e muito forte. Sim, O luto é um momento difícil quando você perde um ente querido, né? sim, sim. E, e a doutora Ana Cláudia, ela tem isso. Ela consegue tratar disso com muita leveza. Sim.
Eu fico abismada. Ela tem mais 2 livros. A gente leu juntas na mesma época. É Histórias Aham. Lindas de Morrer. Histórias Lindas de É Morrer. lindo. É uma lágrima a cada capítulo. Exato. Ela trata disso de uma forma muito natural. A gente precisa desmistificar a morte. Falar sobre isso, né? Esse falatório sobre tantos Sim, assuntos sim, é o que vai trazer pra gente mais conforto para passar pelas fases da vida. E a sim. morte é uma delas, inevitavelmente. E aqui vos fala uma pessoa que até, sei lá, uns 10 anos atrás, se eu começasse a falar sobre morte e se eu começasse a pensar sobre isso, eu tinha crises. Crises assim horríveis de choro, de desespero, de pensar que tudo ia acabar, sei lá, não ter uma fé fortalecida a respeito disso. Então, é importante a gente ter conhecimento sobre o luto, sobre a morte e falar sobre isso. Quando a gente fala sobre as coisas, elas parecem que se desmistificam, né? É, Quando a gente traz conhecimento sobre isso, as coisas vão a gente naturaliza, né? Mas naturalizam. vou discordar de você. Ler é chato mesmo. Ler Não é faça chato. isso, por Não, favor. gente, ler é chato. Desculpa, lindo. É chato. Mas, Por quê? Você tem ah, que prestar atenção. Você tem que fazer a conexão, né, da cognição entre a palavra e o sentido. É um esforço, gente. Agora, você acha que você vai adquirir um conhecimento passando rios? Não vai, Brasil, não não vai. vai. É chato mesmo, é chato para quem está acostumado só com tela, é horrível. Então, nesse aspecto é chato mesmo, você tem que separar um tempo. Eu vou ler 5 minutos, e aí um aspecto da neurociência. As pessoas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. As pessoas não querem conseguir conhecimento, elas querem comprar um curso de final de semana e fazer um download, igual Matrix. Não funciona assim, pessoal. É realmente chato. Você partindo desse princípio, poxa, eu tenho que ler. Ótimo, reclama, mas vai lá, senta e lê. Se você vê o Leandro Carnal, eu adoro ele. Ele fala que ele sabe, ele construiu o conhecimento dele, mas sentando a bunda na cadeira e ficando ali por horas. Então, se você quer ser alguém diferenciado na vida, de novo, não precisa reinventar a roda. Tem que sentar a bunda na cadeira, abrir o livro e ler. Aí hoje em dia tem um Kindle, né? Que você ainda faz lá, mas também pesquisas indicam que o aprendizado, a fixação dele ainda é menor do que um livro de papel. Mas você tem que parar e ler, porque pra gente é prazeroso, mas pra quem muitas vezes vê, não é. Então você tem que esforçar, você tem que queimar massa cinzenta, porque isso aqui gera um esquema de recompensação imediata. Então ele gera dopamina no teu cérebro de graça. É o prazer imediato. A quantidade. Foi feita uma pesquisa desde a pandemia até agora do número de pessoas, do número de vício em pornografia. Porque está muito acessível, né? Antes tinha que ir lá na banca comprar a revista e tal, ou alugar o vídeo. Hoje em dia está aqui, criança, adolescente, tudo tem acesso, né? E qual que é o mal disso? Você acessar com tanta frequência, ter tanta disposição de dopamina, de neurotransmissor de prazer, que você fica entediado. Então não basta mais você assistir um vídeo rápido e ter um prazer. Você precisa ficar horas. Isso afeta relacionamento também, tá? Oh, Porque a pessoa que tá do teu lado não é a pessoa do vídeo, tá? Então, ela não tem aquele corpo, ela não vai te dar aquele prazer rápido, ela muitas vezes não faz o que você gosta. E aí você vai sentar e falar, querido, eu gosto disso, disso, aquilo. Você vai? Não, você corre pro celular que é mais rápido. Então tá rolando essa questão comportamental da gente evitar a evitação daquilo que demanda esforço. De início para quem não tem hábito de ler é chato, é difícil. Mas se você cria esse hábito, o teu cérebro acostuma. Agora, se você está acostumado só a rolar feed, de fato vai ser horrível, você nem vai querer. Mas saiba, isso aqui gera recompensa imediata. Para você ler, aí tem um outro detalhe. Quando você lê, a distribuição de dopamina, de noradrenalina, de neurotransmissores de prazer e satisfação, ela se mantém na química do cérebro. Então é como se fosse um efeito medicamentoso. Igual fazer exercício. Graças a Deus, hoje em dia os médicos estão recomendando para depressão exercício. Porque, putz, imagina, é igual, né? Nós tem que pôr tênis, pôr roupa, academia, ir lá fazer. Mas a hora que você sai, aquela produção positiva de hormônio de prazer e satisfação, ela se mantém no teu cérebro. É diferente de você ficar rolando barra de feed. Aí são escolhas, né? exato. Salu, quais assim os temas que você fala nas suas palestras?
Eu O que gosto que, muito de autodesenvolvimento. o que você aborda? Por exemplo, se eu falar assim, eu quero contratar a Salustra para uma palestra, quais temas você aborda? Bom, tem a questão, por eu ter experiência, né, e formação em liderança e gestão organizacional, já passei por isso, atendimento ao cliente, por eu ter tido experiência, mas também autodesenvolvimento, desenvolvimento humano, também questão financeira, gestão financeira, educação financeira, né, planejamento patrimonial. Esse é o negócio de ter várias formações, né? Tem a questão espírita também, que é a minha paixão, falar do Cristo, falar de reforma íntima, né? Mas questão comercial, essa questão da neurociência, da sua automotivação, do caminho a construir, de você ser protagonista da própria vida, e não aquela coisa de coach de final de semana, de passar em brasa, de ficar Subir na gritando. montanha? Pelo amor de Deus, isso aí é. Isso aí gente, ai, gente, é triste. Ó, isso aí não compra, que é caro e não vai ficar muito tempo na prateleira. Nossa, não Pega funciona. esse valor e faz investimento em outra Faz um coisa, investimento. No Brasil tá com a taxa de juros altíssima. Pega uma coisa isenta ali, ó. Coisa né? linda. Vai dar mais resultado. E, Salu, como ser luz no mundo? Ai, como ser luz no mundo. Bom, aí não tem como falar disso sem falar do Cristo. Ele é o sol desse planeta, ele é o sol das nossas vidas. Até tirando o viés religioso e ele como profeta, ele como ser humano, ele traz essa questão de servir. Ele traz a virtude, as virtudes da humildade, ele traz a virtude do trabalho, ele traz a virtude do respeito ao outro. Várias situações de Jesus eram com prostitutas, eram com cobradores de impostos, eram com criminosos. Ele estava com todos. E ele trouxe para o seu colegiado de apóstolos gente da gente. Pessoas comuns, a título de dizer que todos nós somos passíveis de transformação. E assim é ser luz no mundo, né? A gente é vagalume, né? Ainda. Pisca, apaga, pisca, apaga. Mas ele é nosso referencial de luminosidade, de grandiosidade, de expansão. Se ele viesse curar corpos, ele não teria submetido à cruz, né? Se ele foi para a cruz é porque... E por isso, inclusive, quando a gente estuda história, né? Quando a gente fala lá, motivos da derrocada do Império Romano, Jesus, né? O amor dele foi um dos pontos a derrubar o Império Romano, né? Com amor, né? Com essa leveza, com essa suavidade, com lidar com outro ser humano, sendo tão humano quanto ele, né? Quando a gente vê a história dele, é essa simplicidade e imposição, porque Jesus impunha limites. Isso é ser luz também. Não é se submeter completamente e cegamente a tudo. Porque quando eu me conheço e eu sei aquilo que eu quero e é ao meu propósito aqui, isso é importante trazer, saber o sentido da minha vida, por eu saber o sentido, eu vou eleger o meu propósito. O propósito é a ação em relação ao sentido. Aí eu posso me iluminar. E aí fica a recomendação, você já deve ter lido talvez a história de Viktor Frankl, que é o livro dele Em Busca de Sentido. Mais linda ainda, eu vou ter te dado presente, é A Bailarina de Auschwitz. Já leu? Não. Jesus amado, é belíssimo. Ambos correm na Segunda Guerra Mundial e essa menina, ela viu os pais morrerem na câmara de gás, foi presa junto com a irmã, foram para Auschwitz e o Mengele, que era o comandante do campo de concentração onde ela estava, exigia que ela dançasse balé para ele, mesmo ela passando fome. A cena é belíssima, o que ela conta é belíssimo, e a superação dessa mulher é extraordinária. Ela depois se tornou psicóloga, com 45 anos ela começou psicologia depois de ter passado pelos campos de concentração, e ela segue a mesma teoria, a logoterapia, que é de Viktor Frankl, que é essa questão de você buscar sentido na vida, até o sofrimento. Ele tem sentido. Ele despertou para isso porque ele viu que dentro do campo de concentração, mesmo sabendo que ia morrer, por que as pessoas, a maioria das pessoas não se suicidavam? Que acontecia com aquelas pessoas, né? Muitas se jogavam contra as cercas farpadas com energia elétrica, morria, né? Ou desrespeitava a guarda para ser assassinado. Só que ele via que a maioria não se jogava.
sabia que ia morrer, sabia que ia acontecer. E aí ele descobriu que no sofrimento daquelas pessoas havia um sentido para se manterem vivas. E aí ele traz essa logoterapia. Então, quando a gente descobre o sentido da nossa vida e quando a gente toma uma ação em relação ao sentido, a gente tem propósito. Aí a gente move caminhos e barreiras e estradas nessa luminosidade, né? Aí a gente pode pegar Buda também, que é uma estrada de iluminação, né? Existem várias personalidades na história do planeta, né, que servem de exemplo para nós, né? Então isso ajuda bastante a gente se iluminar, tendo isso como base. Perfeito. E, infelizmente, o nosso tempo se encerra. A Laísa tá com cartaz. Fumada, acabou. Eu gostaria de ficar aqui muito mais tempo falando contigo, minha amiga, falando sobre neurociência, falando sobre neurocoach, falando sobre comportamento humano, que é uma coisa que eu gosto muito também, entender sobre as pessoas, né? Igual você falou, você trabalha com valores, com números, mas nada mais é do que lidar com pessoas. É. E isso é muito bacana. É tudo sobre pessoas, é tudo tudo sobre sobre... pessoas. Tudo que a gente faz está girando em torno do ser humano, está girando em torno do nosso próximo. E passaríamos horas aqui conversando, principalmente se a gente tivesse trazido um vinho que eu nem lembrei, poderia ter lembrado. E quero te agradecer imensamente o seu esforço de ter vindo até Juara participar do Entre Artigos do podcast. Delícia. A porta da casa do podcast está sempre aberta para você, para qualquer assunto que você quiser falar, o que você quiser abordar aqui com a gente, trazer essas misturas, né? Nosso primeiro convidado que fala sobre advocacia, sobre a frustração. Acontece. Mas trazer para a gente o seu conhecimento, que é vasto e abundante em diversos segmentos. Te agradecer muito por contribuir com a história do Entre Artigos, por estar na história da minha vida como amiga e dizer que eu estou sempre aqui, o Entre Artigos está sempre aqui e mais uma vez obrigada por você estar aqui conosco. Eu que agradeço, linda. Nossa, que honra partilhar dessa vida com você. Muito obrigada. Gente, então é isso. Mais uma vez, obrigada. Obrigada a você, nosso telespectador. Nos vemos em breve no nosso próximo episódio do Entre Artigos. Um beijo!